Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para dar sequência no Seminário Internacional Novas Perspectivas sobre a Política de Boa Vizinhança. Agora de manhã, a gente tem uma mesa redonda intitulada Arte, Cultura e Política de Boa Vizinhança. Os nossos convidados são o professor Luiz Felipe Kojima Hirano, da Universidade Federal de Goiás, a professora Érica Gomes Daniel Monteiro, da Federal Fluminense, o professor Fernando Atic, da Unifesp, e a professora Ana Mauad, da Federal Fluminense. Nós vamos iniciar a mesa redonda com a apresentação do professor Luiz Felipe Kojima Hirano. O professor Luiz é professor adjunto de Antropologia da Faculdade de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Goiás, é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e doutor em Antropologia Social pela mesma instituição, com bolsa da FAPESP. Ele foi fellow da Faculty of Arts and Science da Universidade de Harvard, com a bolsa Sanduíche da CAPES, em 2011, e fez pós-doutorado na Universidade de São Paulo, 2019 e 2020. O professor Hirano tem experiência na área de antropologia, com especialidade nos estudos sobre antropologia visual, antropologia da percepção, trajetórias sociais e nos debates que envolvem a interseção entre raça, etnia, gênero e corpo. É coordenador do Corpora, da Universidade Federal de Goiás, que é um núcleo de antropologia do corpo, percepção e saúde, e também coordena a coleção Antropologia Hoje, do Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo. Professor Luiz, é uma grande satisfação tê-lo conosco. Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Bom dia a todos e todas, todes. É uma satisfação muito grande estar aqui, né? Eu estava conversando com a Alexandre hoje de manhã, a gente se encontrou há muito tempo no Ampu de Fortaleza, né? Agradeço ao Alexandre pelo convite, a Ana Maria Mauad também. É um prazer, enfim, retomar, né, um tema que eu discuti bastante nessa minha pesquisa de doutorado, que diz respeito à produção do Inacabada, do Orson Welles, né? O famoso documentário It's All True, que faz parte da minha tese de doutorado, que se dedicou a seguir a trajetória do Grande Otelo, pensando na questão mais propriamente dita da questão racial no cinema brasileiro, né? Então eu persigo a trajetória do Grande Otelo para pensar de que maneira a questão da cor e da raça foi sendo construída na história do cinema brasileiro, né? E dentro dessa trajetória, esse diálogo entre o Grande Otelo e o Orson Welles, né, na produção do documentário de It's All True, era algo pouco ainda estudado, né, enfim, e foi uma grande surpresa quando eu fui para a biblioteca de Indiana, nos arquivos de Indiana, e encontrei os arquivos de Orson Welles, e lá havia vários roteiros, né, entre eles do It's All True e outros roteiros, em que o Orson Welles dedicava vários esboços aí, colocando o Grande Otelo como o ator principal, né? Não só apenas do episódio de Carnaval, né? Mas de outros episódios que ele sonhava em filmar no Brasil, ou a partir das filmagens que nunca vieram a lume, né? E o tema, né, enfim, do It's All True, desse documentário inacabado, foi trabalhado por outros autores e autoras, né? Entre eles a Catarina Benamou, né? E eu sigo muito o trabalho dela para pensar, enfim, de que maneira uma das razões para a não finalização, né, para a não estreia do filme, para a não montagem, né, edição final do filme, foi justamente a questão racial, né? E o que é interessante é justamente que a questão racial, como nós bem sabemos, nos Estados Unidos e no Brasil, tem, enfim, formatos, né, formas de relação e de sociabilidade bem diferentes, né? Mas se por um lado, para os Estados Unidos, a maior problemática era a exibição ou a sugestão de pessoas mestiças no filme que o Orson Welles buscava filmar no Brasil, para o DIP, né, para o Departamento de Imprensa e Propaganda, e para a imprensa local, o grande problema era o fato do Orson Welles estar filmando grande quantidade de favelas e grande quantidade de pessoas pardas e negras, né? Então é um pouco sobre isso que eu vou versar na minha fala hoje, né?
e tentando mostrar de que maneira a questão racial estava no centro, enfim, desse episódio que se tornou conhecido aí durante a política da boa vizinhança. Então, a apresentação está intitulada A Cor da Vizinhança, It's All True, de Orson Welles, e a integração racial na forma cinematográfica, né? Então, inicialmente, né, antes mesmo do Orson Welles se tornar um diplomata, né, da política de boa vizinhança, ele já sonhava, após, né, a sua finalização do Cidadão Kane, em produzir, né, um filme sobre a diversidade étnica nos Estados Unidos dentro da política do New Deal, né, do Roosevelt, utilizando o método de filmagem do Robert Flaherty, que é considerado o pai do documentário, né. Enfim, ele estava se inspirando muito no Nanook of the North para pensar um documentário em que ele buscaria mostrar, enfim, a diversidade étnica nos Estados Unidos. Aí ele é convidado para participar da política de boa vizinhança em 1942, e a partir daí ele é convidado para fazer um filme, né, sobre o carnaval brasileiro. A partir desse convite, ele cria um segundo projeto, que é justamente fazer um filme, enfim, sobre a diversidade étnica na América Latina, né, com filmes sobre o México, sobre o Peru e, posteriormente, sobre o Brasil, né? E então é a partir desse panorama inicial que ele vem para o Brasil, e ele inclui no episódio brasileiro o episódio dos jangadeiros, né, que foi justamente 4 jangadeiros que saem de Fortaleza numa jangada e vão até o Rio de Janeiro reivindicar que os direitos dos jangadeiros dos pescadores sejam incluídos na CLT, né? Só para vocês terem uma dimensão, um pouco da dimensão de It's All True, né, desse projeto, né, que vai ser, enfim, uma encomenda aí da política de boa vizinhança, né? Orson Welles, ele já era um notório cineasta na época, ele havia ganhado o Oscar pelo Cidadão Kane, né? O Cidadão Kane tinha sido indicado para 11 categorias na época. Orson Welles tinha 27 anos apenas, é considerado um dos maiores, né, um dos principais, um dos diretores mais promissores de Hollywood na época. Tinha também, né, um grande reconhecimento como diretor de teatro e também como locutor de rádio, né? Então ele teria um pouco essa capacidade de agradar diferentes públicos e áreas, né, culturais na política de boa vizinhança. Ele tinha um diálogo muito forte também com o pessoal do Harlem Renaissance em Nova York, então isso também possibilitaria que ele tivesse um diálogo maior com a população brasileira, ou lidar com o tema racial de uma maneira mais sem preconceitos, né? É um pouco isso que eu sugiro nessa minha pesquisa. E pela primeira vez, né, como o próprio Orson Welles vai dizer várias vezes em entrevistas para a imprensa brasileira, os Estados Unidos manda uma equipe de 23 técnicos, né, uma câmera Technicolor de 33 milímetros, um gravador de som, para fora dos Estados Unidos para filmar um outro país, né? Então, e tem um dinheiro investido de $30 mil, que são equipamentos jamais exportados para fora dos Estados Unidos, né? Então, tem um projeto tem uma dimensão bastante grande e uma dimensão que era inimaginável, né, no acanhado campo cinematográfico brasileiro, para se pensar que, na época, os estúdios que existiam no Brasil era a Cinédia e a Atlântida, né? A Cinédia tinha parado suas filmagens por conta de falta de recursos de verba, e a Atlântida, né, o Greg Toland, que participou das primeiras filmagens da Atlântida, fala que nem o pior estúdio dos Estados Unidos utilizava as câmeras que a Atlântida utilizava para filmar o filme O Moleque Tião, né, que foi o filme de estreia, né? Então, né, o dinheiro investido para esse documentário era inimaginável no Brasil da época, né? Então, antes mesmo de vir para o Brasil, iniciam filmagens no México, não é sobre a direção do Orson Welles, mas não é o Orson Welles que filma, né? Enfim, esse episódio do México vai falar um pouco o que chama My Friend Bonito, e conseguiram resgatar todas as filmagens e montar, enfim, parte daquilo que seria, né, a ideia inicial do Orson Welles. Esse filme versaria sobre a relação entre os mexicanos da área rural, né, do México, e a sua relação com os touros, né, e a tourada, né?
E a partir daí ele ia descendo, né, no roteiro para a América Central, até chegar no Brasil. E no Brasil ele imaginava que ele ia narrar, enfim, a história dos jangadeiros, né? Na história dos jangadeiros ele ia poder filmar diferentes lugares turísticos do Brasil, né? Então, de Fortaleza para Salvador, enfim, até chegar à Baía de Guanabara. E os jangadeiros chegariam na Baía de Guanabara justamente no período de Carnaval, onde ele iniciaria, né, enfim, esse episódio sobre o Carnaval brasileiro, principalmente o Carnaval do Rio de Janeiro, né? E nas cenas do Carnaval, o Grande Otelo ele seria, enfim, essa principal figura, né? Enfim, que, como ele diz no roteiro, que articular diferentes dimensões do Carnaval carioca, né? E aqui tem um fotograma, né, dessas filmagens, que o Grande Otelo está aqui no meio, um pouco mais à direita, né, com roupas das cores do Xangô e com a coroa de Xangô. Né. Isso é importante porque nos arquivos do Orson Welles tem todo um trabalho de falar sobre o candomblé e tem uma parte que está grifada no arquivo que é justamente sobre Xangô, né. E o Orson Welles, de fato, ele se apaixona pelo carnaval carioca, né? E ele tem essa ideia, né? Ele junta essa ideia inicial de pensar as características étnicas nos Estados Unidos com as características raciais e étnicas do Brasil. E um pouco uma ideia que ele tem também era de juntar um pouco New Orleans, a história do jazz, com a história do carnaval, né? E com a história do samba. E ele fica impressionado com essa ideia de que o carnaval e o samba, né, enfim, que seria a música, o carnaval teria surgido nos morros, né? E ele tem uma frase muito conhecida do Orson Welles desse período que ele diz o seguinte, né? Que diz muito, né? Enfim, que é muito reproduzida sobre a imagem do Rio de Janeiro por diferentes autores, né? A um outro lado do rio, não um lado que se exibe, mesmo quem é inteligente não conseguiria encontrar uma palavra para descrever isso. Não há mesmo. Se a parte de trás do rio não é exatamente gala, ela é ainda mais alegre que a parte da frente. Não há um jazzista nos Estados Unidos que poderia expressar isso. Há um cenário para a música, mas ele é todo seu, rico, profundo, brasileiro. Chega ao rio descendo dos morros, vibrando as ruas. Isto é chamado samba, né? Então a ideia era que o Grande, né, no roteiro, né, as cenas iniciais está o Grande Otelo no morro, né? E ele vai no morro compondo uma música de samba e ele vai descendo os morros até chegar às ruas, né? E o que é interessante, né, é que inicialmente, né, se você for ver, por exemplo, o cronograma do Orson Welles nos jornais, né, da noite, enfim, no Jornal do Brasil, o cronograma do Orson Welles era justamente ficar nos bailes de carnavais dos clubes, né, nos bailes de carnavais oficiais aí que eram para ser filmados. Mas no decorrer da sua estada aqui no Brasil, ele vai conhecendo o Cassino da Urca, o Grande Otelo e o Erivelto Martins. Grande Otelo, inclusive, não foi chamado para as primeiras filmagens, né? Orson Welles pergunta, olha, cadê aquele menino negro de baixa estatura? Eu queria filmar muito ele. Eles falam, ele não foi convidado. Ele fala, não, eu quero que ele venha, né? E nesse diálogo com o Grande Otelo e com Erivelto Martins, o Orson Welles ele descobre a história da Praça 11, né? Que a Praça 11 havia sido destruída para a construção da Avenida Getúlio Vargas, e que para Grande Otelo e Erivelto Martins, a Praça 11 seria, enfim, o celeiro do samba, enfim, um lugar onde muitos blocos iam pedir benção para a Tia Seata e que valeria a pena filmar o último, né, enfim, fazer essa história do último carnaval da Praça 11, né? E aí tem um relato muito bonito do Erivelto Martins que está no livro do Robert Stan, né? Em que certa vez Orson Welles foi para o Cassino da Urca, numa festa, não encontra nem o Erivelto e nem o Grande Otelo. O Grande Otelo, apesar de ser uma das grandes atrações do Cassino da Urca, não podia entrar pela frente do cassino, né? Ele sempre tinha que entrar por trás. Orson Welles pergunta onde está Grande Otelo e Erivelto,
e eles falam, eles não foram convidados para a festa, o Orson Welles sai do Cassino da Urca, anda pelos bares do Aulá, perto, encontra os dois, e fica, enfim, bebendo cerveja até as 3 da manhã, né? E nesse diálogo com o Grande Otelo e Heriberto Martins, o Grande Otelo também fala da música, enfim, Adeus à Praça 11, que foi composta com o Heriberto Martins, que conta a história enfim, do fim dessa praça, que vai ser justamente, né, a música tema, né, que o Orson Welles busca no episódio de Carnaval, né. Então, aqui tem uma imagem da Praça 11, né, que vai ser reconstituída, né, uma imagem de 39, que vai ser reconstituída, aqui uma imagem da praça destruída para a construção da Avenida Getúlio Vargas, e a reconstituição da Praça 11 no estúdio da Cinédia. Então, o Orson Welles manda reconstituir a Praça 11 dentro dos estúdios da Cinédia, e a gente tem que lembrar como tinha um estudo do falecido professor Nicolau Savesenko, que foi meu orientador lá nos Estados Unidos, que mostrava que a Praça 11 não era apenas, né, esse lugar conhecido como a Pequena África, mas também era um lugar das gráficas anarquistas, né, e dos anarcossindicalistas. Então, isso também, segundo o Nicolau Savesenko, uma pesquisa que não veio ao lume, também teria sido uma das razões para a destruição dessa praça, né, em termos políticos, né, além dessa questão, enfim, de ser lugar de terreiros e do nascedouro de uma cultura negro-baiana no Rio de Janeiro, né, bastante documentada pela Mônica Veloso, né. Grande Otelo seria, então, esse mediador, né, das cenas do Carnaval. Isso não é um elemento trivial, né, na composição do roteiro, porque, e é por isso que eu falo que It's All True seria a integração racial na forma fílmica, porque desde 1927, mais ou menos, mais para a década de 30, o Código Reis, nos Estados Unidos, que era um código de conduta de Hollywood, proibia cenas de relações interraciais e quando fosse, enfim, filmar a população negra, que elas estivessem, né, ou numa relação de muito respeito junto com a população branca, ou apartadas, né, no sentido de que o que eles foram descobrindo durante a década de 20 é que muitos exibidores dos estados sulistas dos Estados Unidos cortavam as cenas dos filmes que tinham grande quantidade de negros, né, ou cenas entre negros e brancos, ou cenas sugerindo relações interraciais. Isso acabava comprometendo a trama, né, do filme. Então, o Código Reis ele vem justamente a partir de 1927 regulamentar isso, né, para que os filmes tenham cortes que não comprometam a trama. E aí, o que acaba fazendo, né? Esses cortes se dão no nível do roteiro ainda, né? Então, os roteiristas precisam enviar para análise, para saber se isso estaria infringindo ou não o Código Reis. E aí, esse código acaba formatando os roteiros dos filmes hollywoodianos até finais da década de 50, em que os lugares onde os atores negros e as atrizes negras aparecem são lugares passíveis de corte sem que isso comprometa, né, o andamento da trama. Né? Tem uma outra rara exceção, como tem um outro filme em que há essas relações, né, em que o negro ele é importante para a trama, por exemplo, como O Vento Levou, mas é sempre uma relação ou que se passa no período da escravocrata, ou uma relação de uma clara relação hierárquica entre brancos e negros. Mas tirando esses filmes, né, a grande maioria dos filmes, os atores negros ou mestiços aparecem em lugares em que o corte não comprometeria a narrativa, né? No caso de It's All True, o Grande Otelo ele seria justamente esse vetor da narrativa. Então seria impossível cortar qualquer, né, não só o Grande Otelo, como os figurantes, muitos negros e mestiços, seria impossível fazer cortes de acordo com o Código Reis, né? E por isso que o roteiro de It's All True seria a integração racial na forma fílmica, em contraposição àquilo que eu chamo de segregação racial na forma fílmica, que seria um pouco a convenção dos filmes hollywoodianos daquele período, que também seria um pouco, os filmes da década de 20 no Brasil seguiriam, né, 20 e 30 seguiriam um pouco essa convenção, né.
Aqui tem um trecho do roteiro, né, do Carnaval, que o Orson Welles fala que a partir dessa introdução o Grande Otelo vai aparecer em vários episódios, né, do Carnaval, e ele vai ser esse articulador que vai se tornar possível manejar diferentes aspectos do Carnaval em termos de um entretenimento muito alegre, né, e etc. A imprensa brasileira, ela acompanha muito as filmagens, começa a fazer críticas às filmagens do Orson Welles. Na chamada do jornal Meio-Dia, a chamada é: o Carnaval Carioca vai ficar muito escuro na tela, enfim, em referência ao número de figurantes negros e à presença do Grande Otelo. E, enquanto isso, funcionários, né, enfim, pessoas importantes na RKO, que é a produtora que está produzindo esse filme, o DIP, na política de boa vizinhança, o Lin Shores, né, que é uma figura importante da RKO, começa a mandar memorandos para o Alfredo Pessoa do DIP, criticando a atuação do Orson Welles. Né? Então ele diz o seguinte: eu me vejo incapaz de controlar a tendência do Sr. Welles para utilizar nossas câmeras em assuntos que não me parecem estar de acordo com os desejos do governo brasileiro. O assunto a que me refiro é a contínua exploração do negro, do elemento da classe baixa. A favela da Saúde Original, a favela do Cantagalo, a favela do Humaitá, a favela Praia do Pinto. Além dessas cenas, um cronograma que exige mais filmagens em conjunto com as cenas já filmadas no Teatro da República, onde negros pulavam carnaval, que eu acredito serem de muito mau gosto. Estou segurando o negativo desse filme e não vou despachá-lo para revelação até que possa, talvez, ter uma conversa com você sobre esse assunto para ter certeza de que não estou excessivamente alarmado quanto às suas possíveis consequências. Né? Então, esses são os memorandos aí que o Lin Shores vai escrevendo para o doutor Alfredo Pessoa. Né? Aqui algumas cenas de carnaval, uma foto, né, do Orson Welles dirigindo o filme. E aqui fica muito mais claro outro memorando da RKO sobre essa questão, enfim, né, da racial, né, muito mais sobre a questão aqui da mestiçagem, né, dos mestiços, né? Então ele, nesse memorando, ele fala que na maioria dos países da América Latina, mais em alguns do que outros, a mistura entre brancos e sangue indígena é muito clara, explícita, aparente, mas esse é um fato que é mais compartilhado internamente do que externamente. Isso, né, ou uma pessoa de fora falar sobre isso pode ser uma causa de conflito, e que, portanto, é melhor ficar em uma zona segura e evitar qualquer referência à miscigenação e mesmo omitir sequências em que mulatos e mestiços aparecem de maneira muito forte, né? Então, esses dados vão mostrando justamente, né, enfim, que a questão racial é central, né, para tentar compreender, enfim, por que o filme do Orson Welles não veio ao lume. Claro que há outras razões, né, que a gente pode discutir depois, né. Aqui outra cena em Technicolor, enfim, com a Bahia, né, enfim, com Pão de Açúcar atrás, e vocês percebem a quantidade de negros e mestiços que seria muito incomum no cinema da época, né. Aqui reportagem da imprensa brasileira, né, para mostrar, enfim, que a imprensa estava bastante não estava gostando das cenas. Essa é do Cine Jornal, bastante forte, inclusive, com termos muito pejorativos, né. Deveríamos aproveitar o prestígio de Orson Welles para nos mostrar ao mundo uma nação civilizada, mas o que seus conselheiros brasileiros fazem? Em vez de lhes mostrarem novas possibilidades, deixam-nos filmar para seu prazer cenas de mestiços imprestáveis. Os barracos imundos da favela que infestam a bela imagem da lagoa, onde existe tanta beleza e tantos ângulos maravilhosos para filmar. Danças de negros cobertos com penas de maracatu, reminiscentes dos templos da selva africana. Como se o nosso nem sempre edificante carnaval de rua já não fosse o ruim o bastante, né? Aqui tem uma dimensão, né, que o Getúlio Vargas ele também buscou, né, digamos assim, organizar o carnaval, né, de uma forma que seria, do ponto de vista do governo, seria mais civilizado, né? Então,
uma das razões também para a derrubada da Praça 11 seria que na Praça 11 teria um carnaval menos civilizado, né, um carnaval mais selvagem, os intrudos, né, enfim, blocos que estariam aí e não estariam em consonância com o Estado Novo, né? E é justamente esse carnaval mais, digamos assim, mais catártico, né, que o Orson Welles vai buscar filmar, né, ou fazer justamente, ele vai buscar no roteiro fazer um pouco esse confronto, né, entre essas duas versões. E mesmo na trilha sonora que ele almeja, é uma trilha sonora que sai, enfim, de um samba menos, de um samba que sairia dos morros, sem orquestração, para seguir para um samba mais orquestrado, um samba que é tocado no Cassino da Urca, né, o samba, enfim, da Rádio Nacional, etc. Né? Então ele vai trabalhar, né, ele vai buscar, né, no roteiro trabalhar esses contrastes, né? Mas nem todos da imprensa brasileira vão criticar, né? O Vinícius Moraes, nessa época, que era mais conhecido como crítico de cinema, ele vai elogiar muito o Orson Welles, né? O Vinícius Moraes era do Cine Clube Chaplin, escrevia várias críticas de cinema. Ele vai dizer que o Orson Welles ele começa a conhecer o Brasil melhor que muito sociólogo, melhor que muito romancista e poeta. Sua visão é às vezes crua, mas nunca peca por injustiça. Orson Welles soube compreender como ninguém a importância do nosso caráter. E ele vai utilizar uma coisa que é muito utilizado na época pelos articulistas que teriam uma visão, digamos assim, menos racista, né? Dizendo que não há razão para esconder o elemento negro, não, os negros, criando essa impressão de que temos um preconceito que não cabe na natureza do povo americano. Então, quer dizer, essa ideia de que não haveria preconceito no Brasil e que isso seria algo isolado e que um corpo mestiço como o brasileiro ter preconceito seria uma aberração, né? Enfim, era assim que Vinícius de Moraes busca, enfim, defender o Orson Welles e mostrar, enfim, e exaltar um pouco essa identidade mestiça, uma certa identidade mestiça que está sendo gestada nesse período também, né? Outras cenas aí, fotografias das filmagens de carnaval. Orson Welles se defende no Jornal à Noite, em entrevista, ele falou, se eu quisesse filmar um filme sobre o carnaval semelhante a Hollywood, eu não teria trazido uma equipe tão grande para fazer esse filme, né, e que, portanto, que as pessoas deveriam ter paciência para esperar o resultado, né. E depois que ele termina as filmagens de carnaval, ele vai justamente filmar, né, a epopeia dos Jangadeiros, só que nas primeiras cenas que vão ser feitas na Baía de Guanabara, essa história é bastante conhecida, o líder, né, dos Jangadeiros, o Jacaré, ele morre afogado, né? Isso também é muito ruim, né, dentro desse panorama da política de boa vizinhança. Orson Welles ele dá um montante de indenização para a família do Jacaré muito grande, que deixa o pessoal da RKO também muito nervoso. A RKO busca acabar, enfim, finalizar as filmagens naquele momento, mas eles são demovidos da ideia porque isso ficaria pior para a RKO. Não. 5 minutos, Luiz. Bom, não filmar esse filme. Nesse meio tempo, Orson Welles fala que vai continuar as filmagens, a RKO tira, enfim, sai desse projeto, manda um memorando, enfim, no jornal, falando que ela não se responsabiliza por nenhuma mais ação do Orson Welles no Brasil. Orson Welles, as equipes de filmagem voltam para os Estados Unidos, Orson Welles pega uma câmera emprestada da Cinédia e vai para Fortaleza filmar a epopeia dos Jangadeiros, né? Para que a morte, né, do Jacaré não seja em vão, no roteiro do Carnaval, o Orson Welles dedica, né, o roteiro ao Jacaré, né? E aqui tem algumas cenas do Jangadeiros, é um tema que já foi estudado pela historiografia, né? São cenas muito bonitas, cenas que ele vai utilizar antes mesmo da eclosão do neorrealismo italiano, atores figurantes, né? Então aqui tem algumas imagens aí, quase num registro quase documental, né? Mostra o trabalho das rendeiras, o trabalho dos pescadores, e muitas filmagens em contraplunge para
engrandecer os pescadores, a comunidade. E também um pouco essa ideia que vai estar presente, né, de mostrar um pouco a epopeia dos seres humanos que lutam contra as intempéries da natureza, né? Então essa cena é muito forte, né? Enfim, a gente tem um enquadramento aberto aí, os 4 jogadeiros lá no fundo, no meio, mostrando um pouco essa relação que ele buscava nesse projeto inicial de pensar, de se inspirar no Flaherty, que é justamente os temas que o Flaherty fazia, né? Que dessa epopeia dos homens superando, né, a natureza, né? E aqui a chegada dos jogadores na Baía de Guanabara, né? Bom, então, como eu já disse no começo, a ideia era justamente mostrar, enfim, como que a proibição, enfim, como que esse projeto não vem a lume justamente por uma questão racial, né? E tem outros elementos que a gente pode discutir, né? Por exemplo, algumas pessoas da equipe do Orson Welles eram ligadas ao Partido Comunista, os próprios jogadeiros, né, o Jacaré, ele também teve essa questão, né, de estar afiliado ao Partido Comunista, então isso também vai entrar, lembrando que pessoas que eram a favor ou que eram contra a segregação racial nos Estados Unidos também eram vistas como comunistas, né, nos Estados Unidos, né, isso seriam outros elementos importantes aí para pensar né, todo esse episódio, né, mas eu queria terminar essa fala com uma frase do Paulo Emílio Salles Gomes, que ele diz que se as filmagens do Orson Welles, né, desse Dito Outro, tivessem vindo a lume em 1942, 43, a história do cinema brasileiro teria sido diferente. Assim como o momento em que o Eisenstein foi para o México o Eisenstein, não, o Buñuel foi para o México e mudou a história do cinema mexicano, né? Quer dizer, porque as filmagens dos Jogadeiros mostram muito um tipo de filmagem que vai eclodir justamente com o neorrealismo italiano e depois com o cinema novo no Brasil, né? Quer dizer, o quanto a supressão desse documentário leva a história do cinema brasileiro para outros caminhos, né? Então, com essa frase final do Paulo Emílio Salles Gomes que eu gostaria de terminar para pensar um pouco essa questão de como determinadas imagens que não vêm à lume no período que são criadas provocam uma outra história visual, né, num país e numa relação entre Brasil e Estados Unidos. Obrigado. Luiz, muito obrigado. Luiz tem uma tese de doutorado primorosa, virou livro em 2019. A referência para o livro do Luiz já está lá no chat do YouTube, tá? Bom, agora eu vou chamar a professora Érica Gomes Daniel Monteiro, que está em estágio doutoral, pós-doutoral na Federal Fluminense. A professora Érica é doutora em História Social pelo programa de pós-graduação em História Social da UFRJ, e possui um mestrado em História pela mesma instituição e graduação em História pela UF. A Érica tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil República, História dos Estados Unidos, História da América Contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: Brasil, década de 1940, propaganda comercial, pan-americanismo, Estados Unidos, história e imagem. E, atualmente, né, como disse, está desenvolvendo pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense. Érica, é uma satisfação tê-la conosco e a palavra é toda sua. Bom dia a todos. A satisfação é minha, né, de estar aqui podendo participar, né, finalizando no dia de hoje, né, esse encontro tão relevante, né, para quem tenta, né, se envolver nos estudos, né, dos Estados Unidos, né, e, enfim, agradecer de início, né, o convite. Alexandre é um parceiro de longa data já, né, e agradecer cada vez e sempre mais, né, a minha mentora, a professora Ana Maria Mauad, que eu conheci na graduação, né, e que, como principal, eu acho que contribuição, né, como
agradecimento a tudo que a Ana fez por mim. Eu peço apenas que tenha feito uma trajetória que dê orgulho, né, à instituição onde eu comecei, que depois eu acabei indo para a UFRJ, trabalhei com o professor Carlos Fico no meu doutorado, que acrescentou também demais, mas a nossa relação vem se reconstruindo agora, né, no pós-doutorado, que foi um pouquinho aí, né, atrapalhado pela pandemia, mas que a gente está retomando, e que eu espero que seja um outro trabalho que possa render frutos, né, ao laboratório do qual eu faço parte, que tenho muito orgulho, que é o LABOI da Universidade Federal Fluminense. Bom, feitos os agradecimentos, eu queria apresentar para vocês uma produção que foi feita há pelo menos 10 anos atrás. Se eu não me engano, e a Ana pode até aqui me corrigir, foi o primeiro fruto, né, de um trabalho em parceria com o Departamento de Cinema da UF e o Laboratório de História Oral, né? Eu tinha alguns contatos com as pessoas de cinema, né, o Laboratório de Cinema, e quando eu comecei a pesquisar o tema que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que acabou, né, sendo reflexo desse livro que foi publicado com a tese de doutorado, eu fui procurar uma forma de tentar divulgar esse trabalho também audiovisualmente. Então, esse vídeo que vocês vão ver, ele foi produzido ainda durante o meu mestrado, tá? Em parceria com esse departamento, e ele vai tentar, né, visualizar um pouco o que eu vou falar aqui para vocês, né, que é uma síntese de 2 projetos que estão dentro da minha tese de doutorado, né, que é o Advertising Project e o Motion Picture Society for America. Na tese, eu vou trabalhar com 5 capítulos onde eu vou estudar tanto os anúncios quanto, né, a produção e a participação desse capital privado nas produções fílmicas e também radiofônicas. Mas como hoje a gente tem um tempo mais curto, então eu sintetizei a apresentação, a gente vai falar apenas de 2 projetos que são da área cinematográfica e da área da propaganda comercial. Bom, vou compartilhar aí o filme para a gente relaxar um pouquinho e se seduzir um pouquinho, como diria o Tota, né? Com esse imperialismo que para alguns foi sedutor, né? Me diz, está tudo ok, por favor. Vamos lá. Se quando me culpa, de quanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz para ver se você desvia. Eu dei o filho para ver se ele comia. Eu dei gato, eu estava ali, mas ele acha que vai quebrar o alimentação. Outside a nut, she's the greatest thing that ever came out of Brazil. Outside a nut. I like. Howdy, strangers! Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha e pedi a padroeira para me ajudar. Salve morro do Vintém, penduraça, eu quero ver. Eu quero ver o que o som toca pandeiro para o meu samba. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana,
chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. É um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu quero ver a confusão. Espie um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação eu quero ver o bugue-yugue de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho um zabumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter S, o testemunho ocular da história. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Érica, o vídeo foi interrompido. E o seu microfone está desligado. Vou postar só um minutinho. Vou tentar partilhar a segunda parte. Agora acho que foi. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora de
el naufragio de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying hi. Bom, gente, vocês conseguiram assistir? Acho que sim, né? Não é tarefa fácil, mas eu consegui aí um formato que deu para passar no Meet, né? Enfim, a ideia, né, parte desse filme, né, quando eu estava desenvolvendo o meu projeto ainda no mestrado, onde eu estava pesquisando as imagens encartadas na revista Seleções, e aí o que acontece, né? A Seleções, ela trazia um encarte de vários anúncios no final da revista, e esses anúncios só existiam nas edições para o mercado latino-americano. Então, isso me intrigava muito. Na época, eu estava trabalhando nos arquivos também da Fundação Getúlio Vargas, porque eu estava com uma bolsa fazendo um outro trabalho, e aí eu ia para os arquivos para a pasta do Gerson Moura, né? Porque, ainda que a maioria aqui, né, falou do Tota, o meu primeiro contato com a ideia da integração, né, do American Way of Life, veio com a Ana me dando o livro do Gerson Moura, né, O Tio Sam Chegou ao Brasil. E ali eu me apaixono, né, por essa ideia da integração, e aí eu começo a chegar em Seleções e perceber esses anúncios. O que me chamava a atenção naquele momento, né? Não só o formato, né, as mensagens que esses anúncios remetiam, mas os slogans, né, aqueles encartes com, especificamente, né, Américas Unidas, Unidas vencerão, né, a ideia da educação do olhar, né, que a gente trabalhava tanto, e de que forma isso estava sendo transmutado nessa propaganda para incentivar, né, um consumo que ainda não era possível. Isso me intrigou durante todo o mestrado, né, e não foi fácil, porque até mesmo fazer o projeto, eu acho importante trazer essa ponte até chegar no doutorado para compreender a ideia de que o que teria a acrescentar ainda, né, nesse estudo das relações Brasil e Estados Unidos no período da Segunda Guerra Mundial, sobretudo a ideia da boa vizinhança. Eu fui muito questionada, né, sobre o que eu poderia trazer de novo, né, em relação a esses estudos. E aí eu fui pensar que, possivelmente, né, tinha que ter alguma coisa por trás desses slogans, né, desse encarte tão bem cuidado, tão bem trabalhado. E aí, durante a construção do projeto do doutorado, eu fui descobrindo, né, através de algumas indicações que tinham na documentação do Gerson Moura,
que possivelmente teria um projeto estruturado chamado de Advertising Project, que foi o responsável efetivamente por essa criação desses anúncios, né, vinculação, contato desses anúncios. Daí que durante o doutorado eu faço uma sequência, mas aí eu já pulo, né, com uma pergunta que era, né, o desejo de analisar essa relação, né, Estado e iniciativa privada nos Estados Unidos durante o New Deal, né? E aí ampliando esse leque, eu parto do Advertising Project, mas eu vou construir um debate, né, onde a gente tenta pensar no meu livro, a ideia de como os meios de produção cultural, né, a propaganda comercial, o cinema e o rádio, vinculavam essa política externa norte-americana, dirigida à América Latina, né, com esse intuito de construção de uma hegemonia e sobretudo, como é que isso se estruturou. Bom, e aí eu vou tentar, né, expor um pouquinho para vocês como é que isso se estrutura. Em 1941, né, a gente tem a entrada efetiva dos Estados Unidos na guerra, e aí você passa a ter, né, essa necessidade da conversão das empresas, né, para o esforço de guerra. Muito dessa produção, né, de empresas comerciais, ela passa a atender os pedidos do governo americano. Em junho de 1942, a gente já tem o Rockefeller, né, tentando estruturar esse projeto, que depois vai ser chamado de Advertising Project, onde ele chama, né, uma reunião com o Departamento de Tesouro. Tudo isso está extremamente documentado na documentação que eu tive acesso quando eu fui ao NARA, já durante meu doutorado, e ele pede que o Departamento de Tesouro crie uma estrutura onde ele possa apresentar esse projeto, né, de parceria com a iniciativa privada, e que esses anúncios, possíveis anúncios que poderiam surgir, fossem dedutíveis do imposto de renda, né? Então, ele tenta convencer o departamento americano que era necessário ter um estímulo para que as empresas, né, adentrassem a um projeto que iria divulgar as suas marcas, mas que, ao mesmo tempo, também, né, iria explicar as razões da escassez dos produtos, né, ia permitir, né, ao mesmo tempo, o Rockefeller está muito preocupado com a ideia da sobrevivência, né, dos jornais e das estações de rádio na América Latina, que dependiam da propaganda das empresas americanas. Então, a ideia era que essas empresas pudessem também ser, de alguma forma, ter ali o seu capital, né, mantido, e atuar na promoção, é óbvio, da cooperação interamericana. Então, o projeto ele é gestado com essas duas visões, né? E aí vem muito essa ideia de que, né, o negócio dos Estados Unidos são os negócios, né? Então, a partir daí, a gente tem o Advertising Project, ele é colocado em prática em agosto de 1942, né? E a documentação vai ressaltar que a gente já tem, em 1942, o Office contactando 500 fabricantes dos Estados Unidos e de empresas de negócios interessadas em comércio exterior, né? E de que forma essas empresas poderiam trabalhar em prol da política de boa vizinhança. Né? O Advertising Project ele vai conciliar, né, esses interesses, né, a necessidade de conservação de mercado para as empresas, a necessidade de criação de um laço, né, com a cultura americana, né, e ao mesmo tempo, né, uma forma de divulgar esses produtos e a política externa. Esse projeto, eu acho que uma coisa interessante, né, que ele tem é que, a princípio, quando a gente vê o vídeo, o que me questionava muito era de que forma, né, as empresas receberam o projeto, né, até depois a gente vai ver, né, os próprios homens da indústria também. Não foi uma coisa tão simples, né? Quer dizer, o projeto ele teve que ser explicado para o Departamento de Tesouro, para o Departamento de Comércio, e também, né, houve uma necessidade de explicar às empresas essa necessidade. Eu acho que é importante, né, a gente ressaltar essa tensão, né, de que vincular-se a uma questão política para as empresas não era uma coisa tão simples, né? Deixar essa marca poderia criar problemas futuros, ainda que naquele momento fosse necessário. Então, houve essa tensão, não foi um projeto que rapidamente ele foi, né, aceito. Ele teve que sofrer ali várias reuniões, onde a documentação fala para que esse convencimento pudesse ser feito, né? O Office tenta convencer da viabilidade do projeto e justifica ela na questão econômica e também na sua relevância ideológica, né? A documentação é muito interessante
porque eles falam muito na ideia de que não era possível acreditar nada ao Office nessas propagandas, então era como se, né, e era assim que tinha que ser, né, tinha que haver uma cautela em relação à execução do projeto, né, a divulgação para as agências, né, de publicidade que tinham cotas de produtos americanos na América Latina, ela era feita de forma muito cuidadosa, né, para que você contactasse agências que pudessem ser de confiança do governo americano e que essa relação governo e empresas não fosse deixada clara nas propagandas e, posteriormente, também na produção fílmica que eles vão supervisionar, né? Eles exigiam, né, dessas empresas, né, a ideia de criação de slogans criativos. A gente encontra na documentação alguns desses slogans que a gente viu no vídeo, né, Américas Unidas, Unidas Vencerão, Unidos Hoje, Unidas Sempre, né? Vão fazer parte desse projeto instituições bancárias, empresas do grande capital, né, que vão tentar dar credibilidade ao projeto. As próprias empresas do Rockefeller entram de frente, né, como porta para sustentar a ideia de que outras empresas poderiam entrar no projeto. Seleções é um dos veículos, né, mais comuns para a divulgação da propaganda comercial, ainda que não tivesse uma ligação direta com o Office, né? Essa Érica? Que Seleções se presta a esse papel, até porque... Pois não? 5 minutos. Sim, porque ela precisa desses espaços. Uma coisa interessante que eu queria colocar aqui, né, é um documento que eu acho do Sam Morrells, uma carta que ele envia ao Rockefeller pedindo, né, que ele acompanhasse os progressos desse projeto na América Latina e que ele estava muito satisfeito pelo que ele tinha visto. Então, havia ali um acompanhamento constante. Como eu falei, além do projeto do Advertising Project, a gente tem um outro projeto que é criado também com o mesmo intuito de estreitar relações, né, entre o campo comercial e o campo político, que é a Motion Picture Society for America, né? A Motion Picture Society for America ela é criada também em 1941, né? Ela é um escritório criado para trabalhar junto com a divisão de cinema. E qual é a peculiaridade da Motion Pictures, né? Ela até então, ela é pouco falada, você vê vários estudos falando da divisão de cinema, mas não falando desse escritório que é criado na Califórnia. E esse escritório, ele é criado, sobretudo, para fazer, né, essa ponte, essa mediação entre os estúdios e a divisão de cinema. Até porque era complicado, às vezes, essa coisa da ordem vir de Washington, do Departamento de Defesa, para dentro dos estúdios. Então, a gente vai ver, por exemplo, figuras, né, dos estúdios trabalhando para o Office, né, mas fazendo essa mediação para que essas distribuições desses filmes na América Latina, né, para que a receptividade de artistas americanos e de artistas latino-americanos nos Estados Unidos, né, pudesse ser feito por esses estúdios. Então, a Motion Pictures ela também vai ser responsável por uma gama de projetos que são interessantes para pensar essa relação do capital privado com o capital público. É interessante, e eu vou até suprimir lá o meu PowerPoint, porque eu acho que a gente já deu conta aqui do que era mais interessante mesmo, o PowerPoint é mais... Se você puder passar para mim só... Você consegue projetar rapidinho? Só o slide 2, é interessante a gente pensar o seguinte, né, que estimular essa produção para o mercado latino-americano, ele era importantíssimo num período em que o mercado europeu ele estava em vias, né, de desaceleração, em guerra. Então, as indústrias queriam anunciar na América Latina, mas essa associação necessariamente com o governo poderia também criar problemas. O caso de Disney, que eu estudo no capítulo 3 da minha tese, é bem relativo a isso, né? Ele se sente angustiado. Então, quando a gente vê, por exemplo, a produção de Alô Amigos, a produção de Três Cavaleiros, passa para a gente que seria um projeto que Disney abraçou com muita boa vontade. Olhando a documentação, a gente vê que não é bem assim, né? Eu coloco lá uma guerra para Roosevelt, um negócio para Disney. O estúdio ele é extremamente angustiado, por exemplo, quando eles criam um departamento dentro do estúdio Disney, né? Ele fica angustiado com essa interferência do governo ali dentro, ao mesmo tempo ele precisa desse dinheiro, porque ele não conseguia captar
verba comercial para suas produções, e chega uma hora, já ali em 44, que Disney está extremamente cansado, né, das ordens de Washington, né, da interferência do governo nos seus projetos. Ele está doido que essa guerra acabe e que ele pudesse finalmente voltar aos seus projetos comerciais. E o que acontece com Disney é reflexo do que acontece com os outros estúdios. Bom, nesse livro, né, Quando a Guerra é um Negócio, eu tento fazer esse mapeamento dessa relação, tá? É um vasto material que a gente tem até dificuldade de condensar aqui, eu peço até desculpa se eu falei rápido demais, mas, sobretudo, tem uma fala que eu gostaria de usar para encerrar aqui, né, essa comunicação com vocês. 2 estágios. Um é quando eu pego uma documentação da Multi-Opinion Society for Americas, onde um funcionário do Office questiona, por exemplo, a presença de um grande executivo, né, da indústria americana de cinema nos escritórios do Office. Ele fala, o que essa pessoa está fazendo aqui? Por que ela está dando as ordens? E aí você vê essa tensão e essa necessidade de mediação que a agência, né, fez tão bem para que esses estúdios compreendessem melhor a política de boa vizinhança e a forma como o governo queria que elas participassem e atuassem nessa política. Bom, enfim, gente, basicamente é isso, né? A ideia de que a gente precisa pensar que essas relações são construídas, né, de forma extremamente tensa. Esse eu acho que é a contribuição que eu tentei trazer, né, para esse momento da política de boa vizinhança, com essa relação Estado e iniciativa privada, né? Ela está longe de ser uma relação simples, né? Os financiadores, como eu chamo, da boa vizinhança, tiveram que ser conquistados, assim como todo o público da América Latina. Obrigada a vocês. Muito obrigado, Érica. Eu preciso agradecer ao Eduardo Vasconcelos, tem ajudado muito a gente lá pelo YouTube. A gente vai conversando aqui, o Eduardo vai ajudando lá a gente com referências e indicações, está sendo super legal. Lá no YouTube a gente já tem vários comentários, o pessoal está elogiando bastante as apresentações, o que nos deixa, claro, sempre muito felizes. Preciso dizer que esse livro que a Érica produziu, que é um catatal de mais de 500 páginas, é um trabalho de fôlego, um trabalho muito importante, foi feito com uma documentação vastíssima que a Érica gentilmente doou para nós aqui em Santa Catarina, para o nosso núcleo de estudos de história e cinema. Então, essa documentação que a Érica colheu lá em Washington, ela está disponível. Infelizmente, a gente não conseguiu digitalizar, porque é um volume muito grande, são várias caixas, mas ela está à disposição no Nessine, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, para todos e todas interessados, tá? Então, Érica, o meu agradecimento público, mais uma vez, por esse gesto incrível que você fez, tá? Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de chamar agora o professor Fernando Atic. Fernando, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Você tem uma pesquisa incrível, o seu livro é fantástico. O professor Fernando é professor associado, né, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, onde ministra cursos na graduação e pós-graduação na área de História, Espaço e Patrimônio Edificado. É arquiteto e urbanista, mestre e doutor pela USP. Foi pesquisador, visiting scholar, com bolsa CAPES na University of Pennsylvania. É pós-doutor em História, com bolsa FAPESP, pelo History Department da New York University. Quase no mesmo período que eu tive lá, por pouco a gente não se encontrou. Verdade. E ele é membro fundador da Associação Ibero-Americana de História Urbana. Então, Fernando, é uma satisfação tê-lo com a gente. Seja muito bem-vindo e a palavra é toda tua. Poxa, eu quero agradecer muito ao convite, a Ana, que é uma das minhas referências também, eu adoro ler o que a Ana publica sobre esse nosso tema, e o Alexandre, que é amigo em comum de vários amigos meus, né? Nós temos essa possibilidade, a gente não se encontrou fisicamente ainda, né? Em Nova York você estava saindo, eu estava chegando, lembro da Bárbara comentando, mas é uma satisfação enorme estar aqui.
e ainda mais porque esse tema é um tema que virou uma espécie de tatuagem dentro do que eu tenho procurado fazer de pesquisa, né? Não é exatamente mais o meu foco nos últimos anos, mas ele não saiu nunca do meu radar. Então, receber o convite de ambos foi uma satisfação muito grande, e reencontrar várias pessoas também, a Cristina da Unifesp, colega, o próprio professor Tota, que teve na minha banca de doutorado, que agora fez 15 anos de defesa. Então, o que eu vou apresentar para vocês, ele é, na verdade, um desdobramento do que foi a minha tese de doutoramento e do que foi meu pós-doutoramento em 2016, e que tem enfeixado um pouco as minhas preocupações. Antes de abrir já a minha apresentação, preciso comentar um pouco isso. Eu sou também um daqueles que ficou impactados pela produção do professor Tota, né? Então sou mais um totiano, eu já brinquei falando para ele, e que foi atrás de uma certa provocação que ele fazia, de como é que essas bases, né, algo que eu já chamei de andaimes da boa vizinhança, foi sendo trilhado para que a gente pudesse criar, de fato, essas relações tão pujantes e que permearam tantos campos. Bem, eu sou arquiteto urbanista de formação e migrei para a história, sou um historiador bissexto, e tenho feito, então, história urbana. E essas relações me levaram a prospectar dimensões dentro das relações diplomáticas que diziam muito mais respeito às ligações de formação educacional e de formação de um campo técnico, em que a arquitetura se expressa e a forma da cidade se expressa. Então, para essa apresentação hoje, eu resolvi trazer uma figura que é essa que, de certa maneira, está dentro exatamente dos andaimes da boa vizinhança, que vai começar a tratar de uma ligação intercontinental, uma aproximação com o Brasil, a ponto de virar quase um brasilianista, e durante já o período da boa vizinhança, com a política nomeada como tal, se apresenta como um articulador, o que o mercado financeiro chama de player. Então eu quero mostrar para vocês um pouco como é que essa articulação se constitui. Para isso eu dei um nome, eu vou apresentar a minha tela aqui. Eu, com isso, vou sumir um pouco de ver vocês, mas pretendo ficar no tempo para a gente voltar aqui para o debate. Eu nominei de caravanas americanas, e aí eu vou tentar explicar um pouco o porquê dessa minha metáfora também. Vamos ver. Vocês já estão vendo o meu slide? Sim. Ótimo. Então, esse título, né, Caravanas Americanas, Incursões e Excursões, por conta dessa minha tentativa de falar o que é que nós recebemos, o que é que nós demandamos num jogo duplo, que me parece muito importante para que a gente entenda essas relações do Brasil com os Estados Unidos, na formulação de espaços da política da boa vizinhança. Muito bem. Então, eu penso em incursão, né, dentro de uma ideia que é uma investida mesmo, é uma procura, é quase uma ação deliberada por prescrutar territórios alheios. Eu estou falando aqui, então, não apenas dos Estados Unidos para conosco, vamos cercar um pouco mais o Brasil aqui, mas também nossa por eles. Há uma reciprocidade muito forte. E esta incursão, ela acaba redundando fisicamente numa excursão, numa atividade de visitação, de congraçamento, de apreensão, de divulgação. Os colegas que me precederam aqui, o Luiz e a Érica, já mostraram as tentativas até fílmicas de grafar essa ligação. Então, existem caravanas, né, tanto teóricas de incursão por uma necessidade de aproximação, mas também de visitação. E eu estou aqui, então, restringindo a minha fala hoje a partir de algumas experiências de visitação, né, de caravanas, que foram fisicamente promovidas pela editora McGraw-Hill, que existe até hoje, embora hoje esteja com capital chinês na grande parte, que nos ajuda, então, a mostrar isso que tem me ocupado, né? A formulação da política da boa vizinhança antes mesmo da sua enunciação como tal, nos anos 30, e seus efeitos mais notórios após a Segunda Guerra. Eu estou falando, então, num período do entreguerras, de como esse desenho relacional vai se constituindo. Eu trago aqui, então, um pouco essa minha preocupação a partir de um anúncio que eu vi na época do doutoramento, publicado numa revista importante, que vai ser, inclusive, no segundo pós-guerra, transformada só em Arts and Architecture, que vai ser um grande berço para a arquitetura da boa vizinhança propriamente dita, né, das case study houses, mas que remonta aos anos 10 e era chamado de California Arts and Architecture, em que eles publicam em 42
Essa ilustração, eu não tenho mais ela colorida, mas ela é muito bonita no original, chamada South American Caravan, né? E eles fazem uma matéria enorme nessa revista dizendo de como, então, essa ligação dos Estados Unidos, da Califórnia, tinha uma superfície de contato. E essa superfície de contato vai ser explorada, então, por mim na minha tese, que está aí, a capa da tese depois do livro publicado, que eu denominei de Arquitetando a Boa Vizinhança. Na tese, a Sociedade Urbana do Brasil, a Recepção do Mundo Norte-Americano, entre 1876, com a ida do Pedro II, para a exposição do Centennial da independência deles, e 45, quando a nossa mais clássica literatura sobre o tema falava que nós fomos americanizados, então, com o fim da guerra, né? O livro foi publicado com uma pequena variação, um subtítulo, mas a ideia era entender algo que neste slide, esta casinha corporifica. Isso é chamado de estilo missões, mission style, e ela é uma tentativa recíproca entre o que era colocado já desde 1906, com a construção da Pan American Union Building em Washington, de criar um estilo que pudesse ser continental. Então, a ilustração, que foi feita por um amigo, designer gráfico, Ricardo Antunes, faz um pouco essa costura dessas casas permeando o que seria a parte latina dos Estados Unidos, então a Califórnia e todo o restante do nosso continente sul-americano e América Central, a partir dessa casa, que também foi chamada de neocolonial, mas nessa vertente hispano-americana. Eu vou tentar entender como é que isso se manifesta, e isso me abriu perspectivas as mais diversas para dentro do trabalho, e eu chego, curiosamente, nesta editora, né, a McGraw-Hill, que vai publicar muitos trabalhos técnicos, muitos livros. Ela se beneficia a partir da deflagração da Primeira Guerra, com a possibilidade de distribuir, então, material técnico para o continente americano por conta da guerra, né? Os britânicos vão perdendo poderio também nessa ala da tecnicidade das informações. E eu chego numa revista que é fundada em 1919, cujo título está em espanhol, e é muito interessante pensar isso, Engenharia Internacional, mas que vai ter um relacionamento com o Brasil gigantesco. E este anúncio, né, mostrando, então, o globo terrestre, com destaque aí para a América do Sul da Engenharia Internacional, sendo o filho mais novo dessa grande tentativa de ter, para todos os corpos técnicos, engenheiros de minas, mecânicos, civis, de telecomunicações, uma proposta de ser uma revista que pudesse falar o idioma que todos nós falávamos. Então tem também essa história de que o engenheiro brasileiro, embora não fale espanhol, ele é muito inteligente, então ele entende um idioma que é universal. E essa é uma situação bem curiosa de se pensar, né? Então, no texto eu vou explorando algumas dessas situações, e eu começo aqui trazendo um breve trechinho do que é essa representação gráfica, literária e também imagética que a engenharia internacional tem, né? Então, eu quero ler rapidamente isso, né? O esforço para a produção dessa publicação internacional tem sido grande, mas tem sido realizado graças à fé, né, a ideia de missão que o Tota falou tanto no primeiro dia, ela aparece claramente aqui, que o povo dos Estados Unidos tem na habilidade de seus amigos de fala espanhola, tanto os próximos quanto os distantes, dentro dos seus limites naturais, dos recursos de seus respectivos países, e no desenvolvimento fenomenal do intercâmbio comercial entre esses povos e os Estados Unidos. E aí, nesse mesmo número inaugural, eles convidam o diretor da União Pan-Americana, o tão chamado professor Barrett, para fazer um artigo endossando as boas ações, né, essas expressões boas ações, boa relação, depois vai aparecer boa vizinhança, do que a revista queria fazer. Eu grifei, então, em cinza, alguns trechos que são muito interessantes, eles estão se dirigindo aos engenheiros, mas eles começam a falar de coisas muito curiosas, de como os americanos têm que se despertar para não perder o passo desse pós-guerra, para chegar e fincar o pé, de fato, nessa relação que está sendo criada. Então, aos amigos da América Latina, a fim de obter os melhores resultados que a todos correspondem, então vamos fazer amizades com eles, e assim, de certa maneira, o desenvolvimento da engenharia moderna progressista
dificilmente se iguala em todos esses países que se tem na América Central, na América do Sul, ao que tem sido feito nos Estados Unidos. E isso não é uma reprimenda da América Latina, somente a expressão da sua potencialidade e oportunidade que essa revista vai ajudar a construir. Então, para construir essa revista, eles encontram um engenheiro, possivelmente civil, essa formação eu não consegui ainda checar, chamado Vern Leroy Havens, que tinha sido já dito comercial do governo dos Estados Unidos no Chile, publicado sobre mercado na Colômbia e na Bolívia, tinha trabalhado construindo ferrovias no México, já tinha tido envolvimento com telefonia e comunicação fluvial, era uma figura que, embora branco, de olhos verdes, tinha domínio do idioma espanhol e era uma figura que conhecia muitos dos personagens que eles queriam atingir. E ele publicou, então, como um grande passaporte para essa contratação, esse livro pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, chamado Markets for American Hardware, em Chile e Bolívia, que vai ser muito mobilizado pela revista para endossá-lo. E ele também publica um outro livro, um pouquinho antes de ser contratado, em 18, para a revista que sai em 19, esse panfleto, Engenharia de Ferrocarrilhas, que, na verdade, vai ser uma grande plataforma, discutir as ferrovias e tudo que ela leva enquanto produto cultural para essas nações que estão sendo colocadas. A revista apresenta, então, o Havens como membro da American Society for Civil Engineers em distintas épocas, engenheiro de reconhecimento de um traçado, construção e conservação de ferrovias, e vai falando de todas essas grandes situações que, de certa maneira, ele já apresentava nas suas próprias publicações. Para que a revista pudesse, de certa forma, ganhar relevo, a McGraw-Hill faz uma excursão. Ela empenha durante 6 meses uma viagem do Havens pelo continente, saindo de Nova York, passando pelo Canal do Panamá e fazendo prospecção com paradas mais ou menos duradouras em vários locais. E nesses locais, eles têm previamente uma lista de assinantes do grupo McGraw-Hill, das outras revistas, e dos seus representantes comerciais, mas os representantes dos governos locais, inclusive no governo brasileiro, para que ele pudesse ser recebido e mostrasse qual era essa política, não apenas editorial, mas também de suporte do governo americano. Então, ele, ao fazer essa viagem, ele volta em 1920, ele publica, pela própria McGraw-Hill, aquilo que ele chamou de o diário e as cartas completas do Vern Leroy Havens, o editor da Engenharia Internacional. E eu tive acesso a esse livro pela Biblioteca Pública de Nova York. O acervo da McGraw-Hill deste período inicial do século XX está todo depositado no que era antigamente a seção de livros técnicos de engenharia, fica bem no anexo do prédio da Quinta Avenida, já na Quarta Avenida, e lá eu tive acesso físico a todos esses materiais. E ao fazer a leitura desse diário, eu consegui georreferenciar essa viagem dele, que durou 6 meses em 1920. Então, ele sai de Nova York, ele vai para São Salvador, passa em Cuba, passa no Haiti, atravessa o Canal do Panamá, passando por Colón, e vai, então, fazendo paradas estratégicas em lugares que eles consideravam muito pujantes, como Callao, Lima, Ática, vai atravessar pela Cordilheira dos Andes, chegar em Buenos Aires, vai para Montevidéu, vem de navio para Santos, faz contatos intensos com a companhia Docas, inclusive prometendo ajudas financeiras para algumas questões de publicação, vai para o Rio de Janeiro e de trem ele chega a São Paulo. Então ele excursiona e incursiona, dentro dessa maneira que eu estava querendo mostrar para vocês, esses andaimes que vão constituir depois um pouco sua trajetória, né? Então, quando ele chega em São Paulo, eu vou me deter a falar um pouco dela, eu poderia falar isso para outras cidades que ele visitou no Brasil também. Se vocês prestarem atenção, na volta ele faz uma parada em Belém e ele vai ficar muito interessado no que está acontecendo nesse território da Amazônia, volta pela Bahamas e retorna para Nova York. Quando ele chega em São Paulo, ele vai grafar algumas questões interessantes, né? Da imagem da cidade, de quanto custava o táxi, que não tinha quarto no hotel que ele tinha sido recomendado, que a cidade estava sendo muito procurada. E ele vai também falar sobre as tecnicidades dessa feitura da cidade. Então, há representações interessantes. Eu podia ter trazido, mas não me ocorreu. Ele
assiste um filme que está em exibição num dos cinemas da capital sobre Cuiabá. Um filme de melhoramentos daquela cidade, e ele fica encantado com isso, a ponto de comprar uma cópia para levar para os Estados Unidos para mostrar como os brasileiros já estavam interessados em filmar as melhorias que apareciam nas suas cidades capitais. E isso eu não consegui achar no arquivo da McGraw-Hill, deve ter se perdido, mas ele grafa, ele faz fotografias mostrando um pouco algumas cenas dessa cidade que está sendo pavimentada e está no meio do Mato Grosso, e como é que é isso. Ele fica muito induzido a representar a natureza do país. Nesse diário também ele faz uma listagem de com quem ele deveria conversar e com quem efetivamente ele começa a conversar, o que é muito importante para a gente entender passos que vão ser dados comercialmente já a partir de 1930, no governo Vargas, sobretudo 33, com a criação do Office, que são figuras recorrentes já aqui. Então ele vai falar com americanos, né, do consulado, já radicados, o representante comercial do Citibank, o gerente do Citibank, mas vai atrás dos brasileiros que ele considera notórios e que poderiam atrair a atenção dos gringos, propriamente dito, para isso. Vai atrás dos dirigentes municipais, Vitor da Silva Freire, que era uma figura importante, vai atrás do Mackenzie, vai atrás também dos representantes da General Electric, e vai começando a querer vender a revista e a conseguir artigos para que pudesse publicar. Essa listagem só na cidade de São Paulo, nos 7 dias que ele ali ficou, são mais de 30 pessoas, e ele vai grafando quais são as conquistas, e com isso eu volto para a revista e começo a prospectar, efetivamente, a partir da década de 20, quais são essas promessas que ele grafou no diário que apareceram. E aí é muito legal, porque várias capas da Engenharia Internacional vão cobrir o Brasil. Então, a primeira grande promessa que ele grafa, que o Monlevade vai fazer uma matéria sobre a eletrificação da Companhia Paulista, né, de Estradas de Ferro, ela ganha a capa da revista em agosto de 21, e é uma matéria muito grande, inclusive dizendo que esse tipo de eletrificação não acontecia ainda nos Estados Unidos, que nós tínhamos que vir para cá e ter contato com o que estava acontecendo, que esse escambo entre Westinghouse e General Electric tinha gerado um desenvolvimento tecnológico para cidades muito grande. Ele dá o exemplo da cidade de Campinas, aqui então, que era o quartel-general da Companhia Paulista, e vai dando também notas sucessivas sobre as compras, né, que a Baldwin da Filadélfia estava fazendo ao distribuir esse material todo para os Estados Unidos e para a América do Sul e para o Brasil em específico. E nós começamos a olhar cartas aos leitores, e é muito curioso como causou muito efeito nos leitores de língua espanhola. Mas para que isso pudesse ter uma pujança ainda maior, a McGraw-Hill começou a replicar algumas dessas cartas e dessas matérias nas revistas escritas em inglês, para que esses empresários americanos, propriamente dito, pudessem se interessar em apoiar. Isso gera uma espécie de pujança tão grande para o desenvolvimento que esta ideia de vamos fazer mais caravanas para a América do Sul, ela redunda numa outra viagem, em 1922, em que a McGraw-Hill vai publicar nas outras todas revistas, aquelas que vocês viram no primeiro anúncio, dizendo que o Werner Roy Havens vai voltar para o Brasil e que nós tínhamos que começar a anunciar nas revistas dedicadas à América Latina, sobretudo engenharia internacional. Por quê? Porque a viagem que ele está prestes a encetar será a segunda por essa revista num período de 2 anos. A viagem do Sr. Havens servirá para fortalecer ainda mais os vínculos de boa vizinhança. A expressão já está dada aí explicitamente, começa a ser muito explorada a partir de 22, então, que temos construído por mais de 3 anos. Esta viagem fará de engenharia internacional, mas o que nunca o meio de comunicação entre as grandes necessidades do mercado sul-americano e o mercado dos Estados Unidos. Boa vontade internacional e bons negócios internacionais para a indústria dos Estados Unidos resultarão desta jornada do Sr. Havens. Você, como empresário dos Estados Unidos, colherá os benefícios de nossas contínuas atividades em favor dos negócios americanos na América Latina e na Espanha. Essa foi publicada no Bus Transportation, mas ela está replicada em várias outras, como Power, Call Age e coisas assim. Como se não bastasse, eles vão demandar do consulado brasileiro em Washington
a realização de um congresso internacional de engenharia, e para que ele pudesse acontecer, ele tinha que ser feito no Rio de Janeiro, paralelo às atividades da comemoração do centenário da independência, e pelo Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que foi, então, o objeto do meu pós-doutoramento. Esse congresso acaba acontecendo, ele dura um mês, ele atrai uma sequência de empresários, e aí a gente pode dar uma olhada nesses números. No Brasil, são 130 participantes, e dos Estados Unidos, uma comitiva de todas essas sociedades técnicas, com o apoio do governo americano e do governo brasileiro, no número de 73, que aqui passaram um mês e fizeram alianças e compromissos com o governo brasileiro. Nós temos material sobre isso, está publicado num artigo que eu publiquei há uns anos na Vária História da UFMG, muito detidamente, as missivas, as correspondências, as trocas, as negociações que foram feitas para que isso acontecesse. Foi um congresso que praticamente desaparece nos estudos sobre as atividades da exposição do centenário, mas que quando a gente começa a olhar, catapultou esse personagem, o Leroy Havens, para um cargo, uma espécie de brasilianista avant la lettre. Ele começa, então, a ser procurado, e já em 31 ele não é mais editor da revista, porque ele se lançou a outras situações. O Tristão de Ataíde vai fazer para o jornal, então, uma entrevista com ele, e a matéria de início, já em 31, fala muito claramente de tudo que ele conquistou a partir dessa negociação feita aí na década de 20, né? Eu vi alguns aqui. Fernando, 5 minutos. Perfeito. O Instituto de Engenharia do Rio, né, que deu o título de membro honorário para ele, o guindou para ser membro de outros tantos pelo continente, mas ele conhece do Rio Grande do Sul ao Pará, pela costa e pelo interior, pelos estados litorâneos, o que eles chamam de cientista, profundamente o Brasil. E ele tem, então, como fornecer fontes de prosperidade para a nossa terra, e ele, então, né, isso eu acho que é muito interessante, presentemente tornou-se uma espécie de conselheiro em questões econômicas do Brasil. Ele é consultado pelos investidores de capitais e dirige ele próprio, com os banqueiros, negócios de empréstimos para os estados e municipalidades, tendo nessa qualidade, se não me engano, pilotado os arranjos para a última operação monetária que realizou no Rio Grande do Sul, na Praça de Nova York. Ele, então, vai ser visto como aquele de maior competência para discorrer sobre os problemas brasileiros, e ele vira uma figura que, embora não muito conhecida, está muito presente em documentos oficiais. Ele vai falecer em 1944, então ele é um personagem maduro, né, nos anos da política da boa vizinhança, até o fim da guerra, e a sua presença, que era desconhecida até poucos anos, tem me revelado e tem permitido alianças e conexões com figuras muito centrais durante a política da boa vizinhança. Eu quero dizer, então, né, que essa espécie de brasilianista avant la lettre, nos anos 30, permitiu com que ele articulasse relações fiscais, diplomáticas e políticas que até agora foram prospectadas, começam a ser exploradas, mas que ainda merecem um aprofundamento, até porque ele vai ser demandado pelo Itamaraty para ajudar na fixação de uma sequência de outros estrangeiros da arquitetura e até mesmo da engenharia entre nós. Então, aquela minha tese de que arquitetando a boa vizinhança é um processo que vai se firmar efetivamente na política da boa vizinhança, mas que ela tem que ser vista retrocedendo alguns anos, com esse personagem, ele abre ainda mais possibilidades de análise e de debate aqui com os colegas, e eu termino aqui e agradeço muito a oportunidade de dialogar com vocês, mostrando então um pouco como é que a feitura das nossas cidades, ela também passou por um processo muito de interesse dos americanos nessa construção da boa vizinhança, que lá na década de 20 eles já usavam com essa nomenclatura. Obrigado, Ana, obrigado, Alexandre. Muitíssimo obrigado, Fernando. Eu me lembrei agora de algo que eu precisava falar e acabei me esquecendo. Em cada um dos nossos vídeos no YouTube, eu vou colocar os links nas descrições dos livros que a gente está falando aqui, dos trabalhos que os colegas têm publicado na área de política de boa vizinhança. O Eduardo Vasconcelos está ajudando com essas referências também, lá no chat. Então, eu vou colocar nas descrições de todos os vídeos, tá? O livro da professora Elisa Morinaca, que é o Tradução como Política, Escritores e Tradutores em Tempos de Guerra, ele está disponível para download gratuito, ele vai entrar na descrição lá também, que é uma maneira bacana de a gente ter acesso a esses trabalhos que são tão bons, a gente gosta tanto. Professora Ana Mauad, eu vou chamar você. Professora Ana,
é doutora em História Social, é uma das organizadoras desse seminário, doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense, tem pós-doutorado no Museu Paulista da USP, é professora titular do Departamento de História, pesquisadora do Laboratório de História Oral e Imagem da UF, desde 92, do CNPq, desde 96, cientista do nosso estado, FAPERJ, desde 2013, foi pesquisadora visitante, cátedra Celso Furtado, no St. John's College, na Universidade de Cambridge, em 2018, dedica-se ao ensino de teoria e metodologia da história, é autora do livro Poses e Flagrantes, Ensaios sobre História e Fotografias, e organizadora da obra Fotograficamente Rio, a cidade e seus temas. É autora de vários artigos, numerosos capítulos de livros sobre temas ligados à história oral, história pública, história visual, história cultural, história da memória. Dedica especial interesse à reflexão crítica sobre a fotografia. Ana, é uma alegria muito grande tê-la conosco, a palavra é toda sua. Alexandre, eu que agradeço, né, o convite também para organizar o evento e estar aqui com vocês. Eu vou começar logo, agradecer também aos bolsistas, a Carolina e ao Yuri, que ajudaram a gente, a Bessa, na organização do layout, mas eu vou começar, depois a gente volta aos nossos agradecimentos, mas eu queria já começar a apresentar, para dar tempo da gente poder debater e aproveitando assim a conexão entre as falas, né? Esse trabalho, quer dizer, é um trabalho que eu já estou fazendo há algum tempo, né? Então, para a gente poder pensar um pouco a presença da fotógrafa Genevieve Naylor aqui no Brasil. Eu dei o nome Genevieve Naylor pelas lentes da boa vizinhança. A comunicação aborda a presença da fotógrafa estadunidense Genevieve Naylor no Brasil entre 1941 e 1942, a partir das mediações que estabeleceu na elaboração da sua experiência fotográfica. Naylor, juntamente com Kidder Smith e Alan Fisher, compuseram um time de fotógrafos comissionados pelo Office of Inter-American Affairs para criar uma imagem do Brasil para os americanos verem. A única mulher do grupo, Genevieve Naylor produziu um conjunto fotográfico, um arquivo fotográfico de mais de 1000 fotografias, composto por imagens do Rio de Janeiro, cidade onde fixou residência, acrescidas de um conjunto relevante de fotografias produzidas durante as viagens que realizou para o interior do país. Sobretudo, o roteiro geográfico do Rio São Francisco. Esse conjunto de fotografias sobre o Brasil pertence ao filho de Naylor, Peter Resnikov, e compõe-se de folhas de contato de chapas 6x6, produzidas pela câmera Rolleiflex de Naylor, e ampliações fotográficas que circularam em exposições e publicações desde 1943. Um conjunto que possui aproximadamente 1.300 imagens. A esse conjunto acrescentam-se 187 fotografias, ampliadas para o uso do Office of Inter-American Affairs, que se encontram na seção Photo Imprints da Biblioteca do Congresso. Nesse sentido, avalia-se o arquivo de Naylor a partir das mediações culturais que orientaram a sua prática fotográfica. Observa-se 3 gestos mediadores. Um primeiro implica no reconhecimento, na trajetória de Naylor, o deslocamento da sua formação em belas artes rumo à fotografia documental. Um segundo, que incorpora o engajamento político como forma de autoria, valorizando aspectos do ambiente cultural de Nova York nos anos 1930, quando Naylor começa a fotografar. E o terceiro, identifica os repertórios visuais elaborados pela fotógrafa para figurar o Brasil nos anos 1940, mirando o público dos Estados Unidos em diálogo com as referências internacionais da cultura popular de massa. Em cada um desses 3 gestos mediadores, se observa a mão de uma fotógrafa que enfrentou os padrões morais das famílias ricas da costa leste dos Estados Unidos, rumo a uma vida boêmia no Greenwich Village, em Nova York. Trocou os pincéis e tons pastéis pela câmera fotográfica e pelo preto e branco da imagem técnica. E assumiu a política como forma de figurar o mundo visível em um gesto de lançar-se no fluxo da história e colocar-se no mesmo plano que as suas fotografadas.
A trajetória pessoal de Naylor, que é o primeiro gesto, né? Genevieve Hay Naylor nasceu em Bronxville, Nova York, em 12 de fevereiro de 1915. Era a filha mais velha de Emmett Duke Hay Naylor e Ruth Houston Caldwell. Os pais de Genevieve Naylor se divorciaram em 1925. Entretanto, seu pai casa-se novamente, vindo a falecer de forma trágica em 1938, afogado na piscina da sua casa de verão. Depois de separar-se, Emmett Naylor passou a residir no Upper East Side de Manhattan, cidade em que estava localizado seu escritório. Ruth Caldwell, mãe da fotógrafa, também se casaria novamente. Genevieve Naylor estudou no Miss Hall's School, em Pittsfield, em Massachusetts, escola-internato de ensino médio para moças. Fundada em 1898, foi a primeira escola em Massachusetts a se voltar para a educação de filhas da elite da sociedade da costa leste dos Estados Unidos. Em 1931, Genevieve também passou a estudar pintura artística na Music Box, escola de arte fundada por seu pai em Camdenton, Massachusetts, distante cerca de 35 quilômetros de Pittsfield. Foi na Music Box que ela conheceu Misha Resnikov, seu professor de pintura, 10 anos mais velho, na época ainda casado. Somente em 1933, depois de divorciados, se reencontraram em Nova York e iniciaram um romance. Nessa época, Genevieve Naylor havia ido morar com o pai na região do Central Park West. Misha, cujo nome original era Max Resnick, era um imigrante ucraniano, nascido em 15 de junho de 1905, chegou aos Estados Unidos em 1921 por conta das dificuldades que sobrevieram à Revolução Russa na região. Nos Estados Unidos, radicaram-se na região de Providence, em que continuou seus estudos e desenvolveu habilidades artísticas, conseguiu uma bolsa de estudos na Rhode Island School of Design e mais tarde fez cursos de arte na Brown University. Em Providence, conheceu o pintor armênio Arkely Gorky e passou a frequentar, né, a Art Students League de Nova York, né, e todo um conjunto de artistas da geração modernista, como Pollock e Markovchenko. As dificuldades em uma cidade cosmopolita como Nova York levou Misha a aceitar o convite em 1931 para trabalhar na Music Box, permanecendo como professor da escola por 2 anos. Em 1933, retorna a Nova York e se separa da mulher, iniciando uma convivência para o resto da vida com Genevieve. O romance não foi aceito pela tradicional família. O jovem boêmio, divorciado e ainda 10 anos mais velho que Genevieve Naylor, Misha não se apresentava como marido ideal. Na tentativa de separar-se de Genevieve, da tentativa de separar Genevieve de Misha, a avó materna de Genevieve, Fanny Caldwell, ameaçou cortar a mesada da moça, impossibilitando que continuasse a estudar arte. Seu pai, para evitar o pior, a levou em várias viagens para passear na Europa e depois em Bermudas, Inglaterra, mas nada disso impediu que o romance avançasse e o seu pai teve que finalmente aceitar. O casal inicialmente se estabeleceu no hotel Braeheart, e local de encontros boêmios no Greenwich Village. Depois passaram a morar em um apartamento na Nona Street no West, no qual permaneceram até o embarque para o Brasil. Completamente envolvida no mundo das artes plásticas, Genevieve continuou seus estudos de pintura em Nova York até que, em 1934, uma grande reviravolta após entrar em contato com as fotografias de Berenice Abbott e uma série de outros artistas, como Eugène Auger e Cartier-Bresson, expostas na Julienne Levy Gallery em Madison Avenue, que era especializada em fotografias, artes surrealistas e filmes experimentais. O contato com a fotógrafa fez com que Genevieve mudasse o rumo da sua formação. Inscreveu-se em 1935 no curso de Berenice Abbott da New York School of Social Research, da New School of Social Research, em Nova York. Essa escola havia sido fundada, né, em 1919 e era composta por professores egressos da Colômbia e estava ligada a uma perspectiva mais progressista e mais gauche, por assim dizer, né?
Em dezembro de 1937, Geneviève escreveu um artigo no último número do jornal Art Front, publicado pelo Sindicato dos Artistas, que circulou de novembro de 1934 a dezembro de 1937. Fez comentários para a US Camera Exhibition no Rockefeller Center e sobre a exposição de Berenice Abbott no Museu da cidade de Nova York. Em sua apreciação, Geneviève valoriza a liberdade artística e intelectual que o patrocínio governamental proporcionou para as fotografias de Abbott. Nesse texto, defendeu o patrocínio do governo para o fomento da arte fotográfica por meio de exposições e a publicação de livros que valorizassem os trabalhos feitos para o governo. Esse comentário remete ao investimento que o governo Franklin Delano Roosevelt fez para debelar os efeitos nefastos da depressão nos mundos do trabalho, inclusive nas artes. O Work Progress Administration, depois o Work Project, o Work Progress Administration, em 1939, era um programa de recuperação da economia e assistência aos trabalhadores desempregados. Dentro da estrutura do WPA, o Federal Art Project foi um programa de auxílio aos artistas que funcionou entre 1935 e 1943. Nesse programa, Geneviève Naylor, recomendada por Roger Cahill, ingressou em 1937 e, por recomendação, né, de alguns colegas da Photo Leagues, que era a cooperativa de fotógrafos profissionais e amadores, ela passa a atuar, né, dentro do Federal Art Project. Dentro desse projeto, Geneviève Naylor foi designada para esse material que eu estou apresentando para vocês, que o filho dela, o Peter Reznikov, me passou, que são as folhas de contato, quando ela estava no Harlem Art Center. Depois foi transferida para trabalhar nos Estados Unidos, no Maine, Vermont, Hampshire, Washington, D.C. e novamente Nova York. Posteriormente, tornou-se fotojornalista freelance, trabalhando para a agência Associated Press e para revistas Time and Fortune. Em 1940, foi contratada por Nelson Rockefeller para atuar no Office, vindo a fotografar o Brasil como parte da política da boa vizinhança, né? Ao voltar ao Brasil, em 1942, foi a primeira mulher a expor no MoMA com a exposição Faces and Places in Brazil, que viajaria à costa oeste nos Estados Unidos. Duas importantes presenças na configuração da prática fotográfica de Naylor são destacadas, né, pelos seus comentaristas, sobretudo Cartier-Bresson, né, que expôs na Levy Gallery em 1934, e Robert Capa. Né, ambos são expoentes de uma fotografia chamada fotografia humanista. Ela foi amiga de Wigg, o fotógrafo freelancer que supria tabloides e agências fotográficas. Mas o importante que eu quero ressaltar é justamente a lista de fotógrafas, e eu preparei uma mini biografia, mas eu não vou ler, das que envolveram, né, esse ambiente fotográfico, entre elas a Berenice Abbott, que foi amiga da vida inteira de Geneviève Naylor, além de ter sido sua professora. Dorothea Lange, também, que tem uma representatividade significativa, né, destacando o papel das mulheres, né, na formação dessa experiência fotográfica dos Estados Unidos. A Margaret Bourke-White, que foi para o fronte de guerra também, né, trabalhou no fotojornalismo. E a Marion Post Walker. O ambiente da fotoreportagem de impacto, como apelo social destacado, foi determinante para essa geração de fotógrafas que tomaram a prática fotográfica como experiência política. E é muito interessante, eu acho que destacar essa perspectiva de gênero, né, na conformação de um repertório visual. Não que eu defenda um olhar feminino para as fotografias, mas é importante identificar algumas características, né, que as fotógrafas vão valorizar. E aí eu passo para a terceira parte do meu trabalho, né, e depois a gente pode conversar um pouquinho mais, porque eu venho, na verdade, irradiando tendências a partir
da Genevieve Naylor como uma espécie de plataforma de observação, não só da política da boa vizinhança, mas também da produção fotográfica, né, dessa experiência que eu chamo de prática fotográfica como experiência histórica nos anos 30 e 40, mas eu gostaria de ressaltar alguns aspectos comuns à prática fotográfica dessas fotógrafas na composição de repertórios visuais para delinear a cartografia cultural das Américas, ou como dizia o slogan da época, Americans All. Se todos eram americanos, o que nos aproximava e nos distinguia? Para tentar começar a responder a essas questões, eu proponho configurar um repertório comum às fotógrafas que atuaram no mesmo momento em que Naylor atuou. Berenice Abbott, Dorothea Lange, Margaret Brooke Wright e Marion Woolford. Na composição do repertório visual, levei em conta a distinção que William Mitchell, na sua obra Picture Theory, faz em uma nota de rodapé na introdução entre picture e image, ou em português, uma tradução pactuada, figura e imagem. Na linguagem comum, picture e image são usadas geralmente de forma intercambiável para designar representações em superfícies bidimensionais, diz o autor. Eu acabo seguindo esse uso. Entretanto, vale a distinção entre os dois termos. A diferença entre um objeto concreto, construído ou montado, moldura, suporte, materiais, pigmentos, fatura, e o virtual, a aparência fenomenal que fornece ao observador a diferença entre o ato deliberado de representação, figurar ou retratar, e o outro ato menos voluntarioso e talvez mais passivo e automático de pensar e imaginar. O que está em jogo na observação de Mitchell é a diferença entre um tipo específico de representação visual, a imagem pictórica, e todos os domínios da iconicidade, verbal, acústica, imagens mentais, etc. Interessante destacar que tal distinção implica em reconhecer que existe uma dimensão material propriamente visual às figuras e que pode nos ajudar a pensar os repertórios que compõem as figurações e configurações, né, configurações e reconfigurações em diferentes situações envolvendo experiências distintas, o que nos leva necessariamente a provocar o uso irrefletido de narrativa, narração e etc. Bem, como uso exclusivo da noção de representação para toda a experiência de mediação com o mundo social. As indagações que a virada pictórica vão levantar têm justamente a ver com a textolatria que reclama Mitchell e que nos domínios dos estudos históricos tem a ver com o mundo como texto, dar a ler o mundo social e os processos interpretativos associados aos procedimentos de leitura da história cultural dos anos 1980 e 1990, bem como o debate em torno do retorno à narrativa e o mesmo espírito historiográfico. Ver e ler são atitudes distintas. Showing and Seeing, outra pérola de Mitchell, ele indaga sobre a dimensão visual do mundo social e a dimensão social do mundo visual. Os repertórios visuais são elaborados na dinâmica das interações com o mundo social, o que implica em observar um ambiente político em que as fotógrafas se inseriam e como produziam as imagens que reverberassem nesse ambiente. Ao mesmo tempo, a relação que estabeleciam com a prática fotográfica internacional. As questões relacionadas aos novos contratos sociais da fotografia, proporcionada pela presença dos sujeitos nas imagens e a negociação desta presença, aquilo que eu vejo, chamado de olhar engajado nos estudos sobre engajamento como forma de autoria. Isso porque alguns elementos dessa fatura da imagem fotográfica devem ser considerados: mulheres fotografando, câmeras portáteis, câmeras maiores, tipos de filme, base flexível, 35mm, Leica ou 6x6, Rolleiflex, Gaflex, Speedgráfica e, sobretudo, o projeto ao qual estão associadas e os limites de autonomia em relação aos protocolos impostos e à agência das fotógrafas em relação às suas fotografias, negativos inclusos. Enfim, a série é importante para avaliar a recorrência e os desvios no padrão estabelecido pela experiência fotográfica compartilhada por essa geração, embora Naylor seja mascote do grupo. Entretanto, é importante deter-se e ver o que me olha, colocar-se em cena e buscar na imagem as marcas da presença na história.
Os repertórios visuais que foram acionados pelas fotógrafas na produção de geografias imaginativas sobre os Estados Unidos da reconstrução foram deslocados por Naylor para configurar a cartografia cultural do Brasil na condição de bom vizinho. E essa série que eu montei, ela tem alguns eixos: a vida urbana, que foi a primeira parte, a presença negra, as condições de vida no interior, sobretudo essa parte que eu estou mostrando agora, quer dizer, a América profunda e o Brasil profundo. E aí é interessante como eu trabalhei com a dimensão formal da imagem, né, mas também entendendo, né, como o trânsito de figuras se dava, né, a forma como, né, essa figuração, né, e colocar a fotógrafa colocada em cena e o olhar retornado, essas duas imagens são muito interessantes, porque ambas olham para a fotógrafa. E, ao mesmo tempo, né, destacar, nos dois casos, a presença negra como um elemento de referência entre, né, as duas sociedades. É muito interessante porque, fazendo o trabalho de pesquisa e colocando as imagens em relação, esses aspectos formais, eles se reuniram aos aspectos temáticos e me permitiram observar justamente como essa prática fotográfica ela era discutida e circulada num ambiente que tinha, né, na fotografia, um elemento constitutivo de um projeto de sociedade, né? A forma como a escravidão ela trama essa relação comum entre os dois países faz com que o conjunto de fotografias de Naylor seja um elemento muito importante para a gente pensar a imagem no pós-abolição. Eu acho que a Naylor é uma das poucas séries fotográficas onde a população negra seja tão bem representada. Em outros trabalhos, eu já trago toda uma quantificação, né, em torno, faço uma análise um pouco mais quantitativa dessa presença, né, e também, ao mesmo tempo, colocando os sujeitos em cena, para identificar, inclusive, a linha com a qual ela monta a exposição dela, que é Rostos e Lugares no Brasil. Gente, é isso. Eu coloco à disposição de vocês para a gente poder conversar. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Ana. Fascinante a sua pesquisa. Nós temos lá pelo YouTube muitos comentários, muitos elogios. A Flávia de Sapedreira cumprimenta o professor Luiz Felipe pelo trabalho. Ela tem uma pesquisa muito próxima do professor Luiz. Eu acho que vocês vão se falar em breve. A gente também tem aqui mais elogios, mais cumprimentos. Também temos aqui, vamos ver, uma pergunta da Adriana Minor Garcia para o professor Fernando. Ela pergunta se o Heaven se envolveu na construção da rodovia Pan-Americana e cumprimenta o professor Fernando pelo trabalho, pela pesquisa. O Eduardo também tem uma questão para o Fernando, também elogia a apresentação, né, a pesquisa, e ele pergunta qual a importância do curso de engenharia da Mackenzie para as trocas entre Brasil e Estados Unidos, uma vez que o diploma da Mackenzie era aceito tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, essas são as perguntas iniciais. Eu vou esperar os colegas responderem para a gente fazer uma segunda rodada, tá? Professor Fernando, quer iniciar? Posso começar? Eu quero agradecer as colocações, os elogios.
vou começar pelo tópico do Mackenzie. Eduardo, o Mackenzie está bem delineado na minha tese de doutoramento, porque ele era uma questão importante de compreensão. Bem, muito resumidamente, ele, até o governo Vargas, conseguia fazer dupla diplomação, porque ele era como se fosse uma sucursal, de fato, da State University of New York, em São Paulo. Então, o diploma ele era expedido em inglês, com a chancela de lá, e chegou um determinado momento que ele perdeu validade, teve até uma greve, e ele precisou ser, então, transformado numa universidade pública, inclusive com o quadro de disciplinas que eram requeridos já no período do Estado Novo. Mas, sim, teve uma importância enorme, porque vários desses profissionais que acabaram ingressando na vida arquitetônica mesmo nacional, eles foram para lá. E eu acabei, por causa do Mackenzie, indo fazer doutorado de sanduíche na Universidade da Pensilvânia por conta disso. Grande parte do corpo docente e dos arquitetos que trabalhavam no Rio e em São Paulo tinham sido diplomados lá, e aí é uma história enorme, mas só para resumir. Parte disso porque a Universidade da Pensilvânia tinha um curso de formação de 2 anos, ao invés de 5 anos de um bacharelado completo, e essas pessoas voltavam, e como a profissão não era regulamentada no país, elas se colocavam no mercado de trabalho como arquitetos, mas elas eram, na verdade, certificados em proficiência. Então tem uma história longa sobre isso, e aí, assim, faço um pouco a propaganda do livro, porque para esmiuçar tão rapidamente não vai dar. Mas tem uma questão muito capital, inclusive porque teve braços em várias cidades do Mackenzie, é uma coisa interessante de ver. Com relação ao Havens e à Ferrovia Pan-Americana, nesse congresso de engenharia internacional que foi feito no âmago da comemoração do centenário, em 22, um dos tópicos a ser discutido foi esse, e foi muito interessante, porque eles trouxeram para falar 2 pessoas que estavam muito envolvidas com isso. Uma delas era o próprio Asa Knight Billings, que estava operando pela Light em São Paulo. Ele vai, inclusive, fazer uma palestra em inglês, os jornais ficam meio espantados por isso, e a gente vai ter agora acabei de me esquecer o nome do nosso grande magnata da companhia ferroviária, inclusive, que vai se envolver. Já me lembro. De qualquer maneira, o que acontece é que os debates que vão acabar saindo dentro da engenharia internacional vão dando como se você tivesse um mosaico sendo formado para a Ferrovia Pan-Americana pudesse acontecer. Então, eles vão documentando, e o seminário começa em 22 tratando disso, até que em um determinado ponto a pauta se perde. No artigo que eu citei, que está na Varia História, que se chama... Nossa, eu estou com Covid mesmo, né? A cabeça já está toda cheia de falhas, mas daqui a pouco eu posto no YouTube para vocês. Eu trabalho um pouco essa questão. Ela está lá esmiuçada também, mas é uma figura importante. Se eu me lembrar, eu escrevo no chat, o Alexandre coloca para vocês lá. Muito bem, obrigado, Fernando. Mais alguma questão? A gente já está com um horário bem estourado, já é meio-dia, e estamos entrando no horário do almoço, mas eu queria fazer apenas uma pergunta, e se não houver nenhuma outra, a gente encerra. Ana, você no teu texto aponta que a Naylor, ela viaja, né? Ela faz uma viagem pelo Vale do Rio São Francisco. O Vale do Rio São Francisco era de especial interesse do Office. Havia uma preocupação muito grande com essa região, primeiro porque ela era tratada de forma épica, né? Então, havia muito interesse por tudo que era exótico, pitoresco, diferente. E havia um outro interesse muito grande no Vale também, que diz respeito às minas de quartzo. Então, houve um esforço considerável para as equipes de propaganda, de cinema, chegarem até esses vilarejos, os ribeirinhos, né, no Vale do Rio São Francisco, e a gente está usando muito o termo sedução, né? Eu vou usar um diferente, persuasão. Se procurava muito persuadir, não exatamente os prefeitos dessas cidades, mas sobretudo os padres, né, que tinham uma influência maior sobre a população. Isso também é debatido pelo pessoal do Office, pela divisão brasileira. Mas, de qualquer maneira, isso me chama muita atenção, né? O interesse pelas localidades onde haviam jazidas
né, onde havia a mineração de quartzo. Na produção da Naylor, é possível encontrar alguma referência a essas jazidas, a essa exploração do quartzo, ou quando eu falo na busca por esse pitoresco, porque acho que a tua apresentação, a tua pesquisa é muito legal, porque mostra como ela destoa, né, desses interesses, dessa política, e acaba produzindo outras coisas sensacionais. Esse interesse mais voltado para o épico, para o pitoresco, isso chega a aparecer na produção da Naylor ou não? Temos mais uma pergunta aqui do professor Luiz. Bom, quero agradecer também os comentários e dizer que eu estou à disposição para dialogar. E, Ana Maria, eu tenho uma pergunta para você, na verdade são duas, né? Fiquei muito impressionado com as fotografias da Genevieve Naylor, né? E, primeiro, qual que foi a recepção, né, da exposição dela no MoMA, né, se não me engano, que você disse, da crítica, e também porque eu não conheço tanto a história da fotografia no Brasil, mas em geral, a partir da década de 60, né, a Cláudia Andujar e a Maureen Bizilhar são vistas como essas fotógrafas que vão trazer uma visão alternativa em relação aos indígenas, mas também à população ribeirinha, sertaneja e negra, né, em relação às fotografias da revista Manchete e das revistas O Cruzeiro, né, e a Cláudia Andujar e tanto a Maureen Bizilhar, elas moraram em Nova York, né? Claro, a Cláudia Andujar nasceu em 31, então ela era muito nova quando a Genevieve estava no Brasil, mas eu fiquei interessado em saber se tem um diálogo, ou se a Cláudia Andujar ou a própria Maureen Bizilhar, elas se referem a Genevieve Naylor como uma inspiradora para as fotografias delas, né? Enfim, a Silvia Caio-Guinovas, que foi minha supervisora no pós-doutorado, ela tem estudado né, tanto a Maureen quanto a Cláudia Andujar, né? E eu fiquei interessado em ver se haveria uma conexão aí, né? Porque, de fato, as fotografias da Genevieve Naylor, como você mostra em diálogo com a Dorothea Lange e outras fotógrafas, traz um tipo de fotografia muito parecido, né? Enfim, que eu acho que, de fato, a Cláudia Andujar e a Maureen Bizilhar vão se inspirar de alguma certa maneira, né? Não sei se é possível encontrar alguma referência direta, mas em termos de repertório visual, né, eu acho que tem um diálogo muito forte, né? Bom, são essas duas perguntas. Nós temos mais duas perguntas no YouTube, que eu vou incluir elas nessa rodada, e aí a gente já encerra, tá? Em razão do adiantado da hora. A Rosiane Monteiro pergunta para o professor Luiz sobre se ele pode comentar um pouco sobre o governo Vargas e a não aceitação de pessoas negras nos filmes, né? Como é que isso funcionava? A Ângela Pina pergunta para a Ana. Ela diz que a Ângela Pina aqui está está mencionando uma pergunta feita pelo Luciano Gomes. O Luciano Gomes pergunta como os repertórios visuais dessas fotógrafas americanas pode ter influenciado os fotógrafos brasileiros de anos posteriores, se existe essa conexão. Eu vou ser rápida, porque eu acho que, né, a gente já está bem adiantado, mas antes de mais nada eu quero agradecer ao Richard Kandler-Smith, que está aqui, que me deu muitos toques a respeito da forma como eu podia orientar a produção da Naylor dentro dessa experiência fotográfica estadunidense, né? Nos 30 anos do Labor, ele fez uma apresentação nesse sentido que me deu boas dicas, né, das articulações. Alexandre, esse livrinho aqui do Jorge Zarur, publicado em 1946, ele tem as fotos da Naylor. A Naylor cedeu as fotos dele. Chama Bacia do Médio São Francisco. E eu fiquei muito impressionada quando eu via, foi o Elson, lá do Vale do
da Universidade Vale do São Francisco, que me indicou o livro. Eu comprei ele na estante virtual, e fiquei muito impressionada, porque é uma prova clara de que as imagens dela circularam. Ela voltou dos Estados Unidos em 42 e deixou essas imagens, e ele publicou no livro. E é interessante porque essas imagens elas entram no livro justamente como picture, né? Aquela coisa eu estou mostrando para vocês a experiência, quer dizer, o lugar aonde a fotógrafa andou, e que essa é a imagem do lugar que eu estou falando, né? Ela condensa a descrição verbal. Nas outras pesquisas que eu fiz, que eu já publiquei, o que eu chamo a atenção ela não tem um interesse econômico, mas o que acontece é que as imagens que ela produz, sobretudo dessas viagens para o interior, elas são incorporadas, quer dizer, elas não são incorporadas no relatório como imagem, como é no livro. Elas são incorporadas como informação. Por quê? Porque existe um uso epistemológico da fotografia. A fotografia atua como um elemento constitutivo de informação. Então, o relatório publicado em 1943 pelo Office, ele não tem foto, mas ele tem descrição. E essas descrições, elas seguem a forma como ela documenta os vários lugares da cidade do Rio de Janeiro, do interior do Brasil. Esses repertórios que eu apresentei para vocês, né, e o Luiz, a apresentação dele foi ótima, porque a exposição dela não foi realizada no Brasil, eles não realizaram porque tinha muito negro, e eles não gostaram, inclusive comentários dizendo o bric-a-brac dos negros, o chaque-chaque, que ela fotografou muito samba. Inclusive, depois eu encontrei umas fotos, que o arquivo dela foi disponibilizado agora na Getty, ela indo junto com o pessoal lá para aquelas rodas de samba mais raiz. Ela escreve para a mãe dela dizendo que o Orson Welles só ia ficar na beira-mar e que ela ia mostrar para ele o samba de raiz. Porque ela começa a circular com os intelectuais. E aí ela vai, inclusive, ela vai junto com o Villa-Lobos, e tem uma foto que ela tira de um grupo que o Villa-Lobos está no meio, eles estão numa roda de samba. E, com certeza, ela era baixinha, ela subiu na cadeira para tirar foto, porque a foto está do alto. Então, era assim, uma sem cerimônia, vivendo aquele ambiente. Isso é uma coisa legal de tentar colocar ela dentro dos ambientes, né? Isso eu fiz em outro trabalho, eu estou buscando identificar, mas a discussão sobre a presença... Inclusive, tem um aluno meu, o Edmilson, que fez uma dissertação de mestrado que discute essa relação, né, a presença negra na fotografia dos Estados Unidos e como ela incorpora isso no Brasil, e a recepção, né? Tem a recepção dela aqui no Brasil foi muito mais pelas crônicas publicadas, porque a sensação que eu tenho é que ela fez um albinho de contato e saiu mostrando, tanto que o Gilberto Freire comenta as fotos dela, o Vinícius de Moraes comenta, o Aníbal Machado comenta. Então, ela não expôs aqui, quem expôs foi o marido dela, o Monstros da Guerra, que foi uma exposição que teve no Museu de Arte Moderna, que estava começando a ser criado aqui no Rio de Janeiro e tal. Tem foto do grupo intelectual que foi na exposição, mas ela foi para os Estados Unidos, e aí a documentação mostra que não foi o Office que montou a exposição dela, porque ela fazia parte da elite, né? E ela é amiga do Rockefeller e tal. Então, ela produz, quer dizer, o Office é óbvio que tem a mediação, porque o Rockefeller estava no MoMA, né? Mas quem meio que faz a curadoria, escolhe as fotos, é ela. E eu achei a documentação de que eles devolvem as fotos para ela. E isso é interessante, e isso é uma das coisas que me levantou a hipótese de que o contrato dela deveria ser um contrato diferente, porque eu não achei o contrato ainda. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, mostra como, né, esse trânsito entre os mundos da arte e a política também estavam, né, mediados por essas relações pessoais. E no caso da exposição dela
a recepção nos jornais foi essa. Olha só como é que o Brasil é parecido com os Estados Unidos. Olha só, tem aí mostrava o bonde do São Januário cheio. Olha só, eles ficam apertados também. Olha, aí falava do trânsito urbano. Foi justamente, ela veio para cá para fotografar o Brasil como um bom vizinho. Para os Estados Unidos, o eixo foi, né, a circulação, a vida urbana, as cidades pequenas, as procissões. Mas no Brasil, ela só veio a expor no Brasil 50 anos depois. Isso, o arquivo, quando ela volta para os Estados Unidos, ela se dedica à fotografia de moda. E aí a pesquisa que eu estou fazendo é quando ela volta para circular no Brasil. É justamente nos anos 90, o Tota até falou, eu fiz um seminário em Colômbia e tal. A partir disso, o Peter assume o arquivo, e é nesse momento em que as discussões sobre pós-abolição, sobre redefinindo a participação negra na sociedade brasileira, vai ser atualizada, né? Em outra chave de leitura que não foi do debate. Por exemplo, quando o Orson Welles chega aqui, né, o fala assim, eu quero agarrar ele, eu quero levar ele para tomar caipirinha e comer torresmo. Isso ele fala nas crônicas. As crônicas do Vinícius, na expectativa do Orson Welles, são ótimas. E ela vai junto com o Orson Welles para os sets de filmagem. E aí então, tem uma sociabilidade ali, né, de carregar o Orson Welles. Tem até uma foto que ela tira do Orson Welles, empapado de suor, secando assim a cara dele, porque ele estava no meio do baile de carnaval, e ele estava ali assim, meio que de casar, de terno, aquela roupa assim, meio... Então é muito interessante, né, entender esse trânsito, né? A gente viu aqui, né, nas exposições anteriores, o lado, né, oficial da política da boa vizinhança. Mas esse lado, né, que a gente trabalhou, né, do Orson Welles, a Érica também, né, com esse trânsito visual aí, vai gerar, né, uma bagunça aqui, né? Eu acho que, sobretudo porque essas fotógrafas que atuavam nesse momento, elas estavam interessadas justamente elas vinham da Farm Security Administration, estavam ligadas a essas fotografias chamadas humanistas, né? E que depois, em certa medida, vai ser meio que colocada um pouco de lado pela própria retórica da Guerra Fria, né, trabalhando muito mais com aquela perspectiva do The Family of Man, que somos todos iguais, é um mundo, né, buscando uma igualdade dentro dessa perspectiva visual, né, e os padrões que vão gerar essa igualdade, eles vão dirimir o conflito de classe e de raça, né? E isso nas fotos dela ficam evidentes. Assim, colocar em perspectiva de que ela vem para o Brasil chega em 41, a gente ainda estava no pós-abolição, não dá para não pensar os trabalhadores, né? Ela fotografa, Alexandre, né, a manifestação de trabalhador, então tem uma sensibilidade que está ligada ao espaço de formação dela, que era a New School of Social Research, né, que depois até a Hannah Arendt vai para lá, então tem um debate de esquerda, né, que a gente pode identificar. Mas essas fotos elas não circularam, elas só vão ser publicadas depois, né? Eu até procurei em várias, mas ela começa, o ciclo de exposições dela começa nos 500 anos do Brasil, antes um pouco em Minas, isso aí é outra pesquisa que eu já fiz, que eu mapeei as exposições dela, mas aí tentando identificar até a renovação historiográfica dos anos 90, associados a essa nova matriz de análise das relações da história do trabalho, das relações raciais no Brasil, como a imagem dela vai ser convocada,
e é um arquivo, também porque ela estudar um pouco a lógica do arquivo, né? Antes ele era um arquivo pessoal, depois ele se torna um arquivo mais acessível, e aí a pesquisa fica mais fácil de fazer. Tem o Robert Levine também, que estava junto no seminário que o Tota mencionou na terça-feira. Acho que é isso, né? Depois eu converso com o Luciano e com a Angelina sobre os repertórios, porque eu entendi a pergunta do Luciano, ele está muito interessado, como ele trabalha com fotojornalismo, ele quer entender como, né, essas fotógrafas, e de fato a fotografia, o fotojornalismo estadunidense desse momento, ele vai ter, né, um papel importante, né, na configuração dessa experiência fotográfica que vai depois ser, em certa medida, canonizada pela ideia dos concerned photographers, né? Aquela ideia do compromisso, aquela ideia do fotojornalismo engajado, e que vai ser convocada justamente pela geração aqui no Brasil dos anos 70, né? E 80, que vão criar as agências independentes e que vão trabalhar com outro tipo de fotojornalismo, né? Então, eu acho que dá para fazer essas relações e entender, né, dentro do panorama de uma experiência, né, transnacional, né, como é que a fotografia, ela, a meu juízo, estou puxando a sardinha para o meu lado, ela atua como uma episteme importante para a gente entender as formas de configuração do mundo social. Obrigada. Obrigado, Ana. O Luiz, quer comentar? Vou comentar rapidinho também. Eu fiquei muito bacana, Ana, essas relações entre a Genevieve e o Orson Welles. Vou procurar mais. E sobre a pergunta, né? Não havia, né, pelo menos pelo que eu pesquisei no governo Vargas, nada por escrito, né, que falasse que não podia, enfim, exibir pessoas negras no cinema, né? O Inácio de Araújo tem um livro importante sobre censura no cinema no Brasil. A censura dessa época se baseia muito no Código Reis, né? Só que não tem um parágrafo que fala sobre a questão racial, como há nos Estados Unidos. Mas isso não impede que a imprensa ou que determinadas pessoas do DIP façam referência para não exibir essas imagens ou fazer essas filmagens, né? O que eu imagino que tenha irritado mais o Vargas foi a questão, né, enfim, esse destaque aos jangadeiros, né? Inicialmente o Getúlio Vargas e no final ele também não colocou os jangadeiros na política, na CLT, né? Então isso de fato irritou o DIP, e a questão também da destruição da Praça 11 para construir uma avenida que estava em seu nome, né? Mais do que a questão racial em si, né? Eu acho que isso irritou o Getúlio Vargas. Engraçado que nos esboços dos roteiros do Orson Welles ele coloca uma cena em que ele está conversando com uma pessoa do governo Vargas, e dela fala assim, o Orson Welles, ele ia ser personagem do filme, né? Ele fala assim, é uma pena destruírem a Praça 11, e daí a funcionária fala, não, é uma pena mesmo, mas vocês têm que ver que o Brasil está se modernizando. Aí o personagem do Orson Welles no roteiro fala, realmente, a modernização é muito importante, enfim. Então ele vai incluindo um pouco essa tensão, né? E daí o próprio Getúlio, se eu bem me lembro, aparece com um personagem dele dialogando com o Orson Welles, e ele vai mostrando um pouco essa tensão entre mais a tensão dessa modernização do que a questão racial, do ponto de vista da figura do Vargas, né? Agora, é claro que, né, pelo que você vê pela imprensa, pelo que você vê pelos memorandos, eles queriam evitar a todo custo uma representação no Brasil que fosse majoritariamente negra, né, majoritariamente parda e preta, né? Só que não havia, como isso ocorre no Brasil, né, não há diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, não há uma lei escrita explicitamente, né, não se deve mostrar cenas de brancos e negros se beijando, né? Não há isso, né? Mas a gente sabe que
os legisladores brasileiros eram mais, eu diria que eles eram mais ambíguos, né? Que nem a questão da lei do ventre livre, né? Não se falava, não era para, né, as leis que vão levar para o fim da escravidão, né? Para a abolição, falavam, pessoas analfabetas não podem votar, né? Isso é claro que você está se direcionando à população negra, né? Ou pessoas com determinadas quantidades de propriedade não podem votar. É claro que você está se direcionando para os libertos, né? Mas não se falava em termos de raça, como vai ocorrer nos Estados Unidos, né? Então, quer dizer, o fato de não estar na lei de forma explícita não impede que se exclua, né? Eu acho que isso é o que ocorre no cinema, e no caso da Cinédia e da Atlântida, mais da Cinédia, é o fato de que eles se inspiram muito nas convenções do cinema hollywoodiano. Então, é interessante perceber, né, se a figura da mulher mestiça, da mulata, com muitas aspas, é a figura principal no teatro de revistas, no cinema não vai ser a figura principal, por conta dessa inspiração ao cinema hollywoodiano, né? Então, como que cada campo tem convenções específicas em termos raciais, né? Por exemplo, as fotografias que a Ana Maria traz mostram uma outra convenção que há na fotografia nos Estados Unidos, né? Enfim, diferente do cinema, né? Então, isso é um elemento aí interessante para se pensar. Bom, é isso. Muito obrigado pela oportunidade e por essa manhã muito proveitosa. Uma manhã muito produtiva, com muita coisa legal, muito bom que isso vai ficar disponível no YouTube. Eu agradeço muitíssimo a participação de todos e todas. A gente retorna hoje à tarde para a nossa última atividade, que é a mesa de encerramento, com o professor Richard Cândida Smith e a professora Úrsula Prutti, América Latina e a Política de Boa Vizinhança. Então, eu desejo para todos um bom almoço e nos vemos daqui a pouquinho.